Oi. Fala pessoal, Diego Moser e Rafael, dia 21 de setembro de 2024, diário de bordo do trader. Fala aí, Rafael, como é que foi tua semana? Opa, bom dia. Então, foi bem interessante. Eu reli vou dizer assim, aquela parte do livro, né, que o professor escreveu. Meditei bastante. Assisti também, reassisti a aula, né, de sábado passado. E tô me adaptando, tô criando ali um hábito mais saudável, vamos dizer assim, né? Buscando informação do gráfico, mas extraindo inteligência, como foi falado na última aula. Está sendo bem assim, buscando conforto mesmo, né? E está sendo confortável, está sendo suave, tá me trazendo paz no gráfico e, e ampliando a visão, assim, muitas escamas estão caindo, então está sendo bem interessante. A questão do DI, né? O professor falou na aula passada, a questão do DI também. E, enfim, teve uma aula que o professor também falou que tem o jeito rápido e tem o jeito devagar, né? O jeito rápido, para você aprender, leva 10 anos. O jeito devagar leva 2 anos. Foi falado com o monge e tal, né? Acho que mais ou menos essa é a história, né? Então eu tô indo no jeito devagar, né? E tô analisando o gráfico assim, né? Buscando analisar o comportamento dos preços e buscando as teses. Inclusive eu assisti aquele vídeo que eu fiz lá, foi dia 6, se não me engano. E, cara, bateu, assim, a análise que eu fiz, assim, meio meio tosca ainda, mas o cara vê que tá evoluindo, entendeu? Então começa a encaixar as coisas, fazer um retrovisor assim e tal. Então tá sendo bem produtivo, assim, bem suave, devagar, mas produtivo. Tô sentindo a evolução. Eu sei ainda que Nossa, tô. aqui. Hum? Deu uma travada aqui. Ah, tá. Então eu sei ainda que preciso, é, eu quero também, é o caminho, o placar, né? E a questão do gabarito ali, eu tô focado na Libra ainda, observando mais a Libra, né, mais profundamente a Libra, e os demais ativos eu estou olhando assim mais por cima, mas não estou ainda conseguindo, né, extrair essa inteligência gráfica com velocidade. Então, estou mais focado na Libra ainda, mas olhando os outros ativos mais por cima, assim, né? Enfim, então, em resumo, é mais ou menos isso. Perfeito, Rafa. Cara, tu falou umas coisas bem legais aí, que é o conforto, né? Uhum, Acho que a principal função aí, principal trabalho comportamental de todo especulador é buscar conforto operacional. uhum, Acho que sem conforto não tem longo prazo que aguente, né? Eu acho que isso é para qualquer área. Se a gente pensar assim, fazer uma viagenzinha rápido, beleza, tu vai desconfortável ali. uhum, Agora, tu fazer uma viagem muito longa para Europa, para Ásia, desconfortável já é ruim. uhum, Você tem uma rotina ali, você vai ter um carro ali que não é tão confortável, tu usa pouco, beleza. Agora, se tu usar ele muito, né, durante o teu dia, longo prazo, muito tempo, mesma coisa a casa. Eu acho que o ponto principal de uma casa, assim, é ter conforto nela, né? uhum. E relacionamento também a gente busca conforto, tanto afetivo quanto de negócios, né? Ou não estou confortável nesse investimento, estou desconfortável nessa ponta de negociação. Sim. E está sendo prazeroso, assim, sabe? Analisar o E gráfico e tal. isso, Que porque é algo pro resto da vida, né? Então, se não for prazeroso, a gente acaba pensando muito na aposentadoria. Então, acaba virando uma matrix, no Uhum, sentido de que, tô fazendo isso aqui, mas tô fazendo isso aqui, eu quero aposentar o quanto antes, fazer outra coisa, né? sim, sim.
E isso é ruim, porque gera vários sabotadores de pressa. Não que precise demorar, tá? Aquela analogia do devagar, leva 10 anos, né? Daquela piada. É daquele jeito, e rápido, devagar, rápido 10 anos e devagar 2, né? Eu realmente acredito que o cara consegue se formar trader ali tecnicamente mais rápido, aí a parte do conforto gráfico, tendo também esses conceitos, acaba ajudando ali na pessoa alcançar mais rápido, né, as coisas, porque quando a gente tem o domínio do conceito, e de tempos para cá na escola nós evoluímos muito nesse domínio de conceito. Uma das coisas é o conforto gráfico, é exatamente isso mesmo. Existe a zona de desconforto, né? Mas existe a zona de conforto, e a gente tem que operar na zona de conforto. Uhum. E a parte do estudo, a gente eleva e adentra a zona do desconforto, a zona de aprendizagem, né? Desconfortável. O aprendizado um pouco, às vezes, é desconfortável se a gente for colocar um preço de aprender algo ou uma habilidade fora de um tempo, né? Qualquer coisa que a gente tentar aprender fora de um tempo, ou tentar desenvolver fora de um tempo, fica muito desconfortável. Quer ver flexibilidade, por exemplo? Se treinar certinho, você acaba ganhando confortavelmente flexibilidade, mas se quiser evoluir muito, muito rápido, vai ser muito desconfortável ao ponto de que a maioria desiste de treinar flexibilidade porque dói muito, né? Uhum. Então, tem aquela frase da arte marcial que devagar é suave, suave é rápido. Então, deixar o gráfico ser suave, Isso. acho que esse é um dos pontos principais comportamentais. Uhum. Porque se tu estiver desconfortável, aí, aí é um problema operacional, porque tu vai querer resolver, vai querer sair daquela situação. Uhum. E isso é conforto interno e externo. Sim. O externo, Equilíbrio, ele né? influencia no interno também. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu gosto Bom. de acordar e tomar um banho, Uhum. e me acorda, né? Tomo um banho, tomo água, coloco uma roupa limpa. Então isso é conforto também. Uhum. Venho aqui no escritório, sento numa cadeira boa, eu tô com meu mate aqui, você tá com o teu chimarrão aí também. Uhum. Isso também faz parte do conforto. Chegando o verão, vai ter o ar-condicionado, tudo isso faz parte do conforto. Uhum. Mas tem que ter aquele conforto interno também, né? É um Aquele conforto. equilíbrio, né? A homeostase, que a gente já falou também, né? A homeostase, isso, essa É. parte da homeostase ali, Uhum. gráfica, né? Uhum. Homeostase é o equilíbrio ali de você. Quem é da área da saúde entende o que é homeostase de uma forma mais fácil. Mas é homeostase gráfica ali, né? Você manter o equilíbrio. Você não ficar quebrando o equilíbrio constantemente, né? Isso. Porque assim, operar é muito simples. Se a gente Uhum. for parar para pensar em padrões, não é fácil de primeira, mas é simples desde o começo. Porque o mercado só faz três coisas: ele sobe, desce ou fica de lado, né? Uhum. Mas nós também podemos fazer três coisas. O mercado é soberano e nós também somos soberanos. Nós podemos comprar, vender ou ficar de fora. E, e essa homeostase, que é eu manter o equilíbrio, isso me gera conforto. Então, operar é simples. Agora, o caminho de transformar isso em algo, entre aspas, fácil, né? Uhum. É muito fácil alguém chegar lá e falar: ah, você pega 50 quilos no supino. O cara que pega 70 é muito fácil ele pegar 50, é isso que eu tô falando, né? Sim. Ele pegar 30. Só que o cara que pega 20 é muito difícil ele pegar 30. Mas o cara que pegou 70, que ele pega 70, ele foi desenvolvendo. Uhum. Ele transformou o processo em algo fácil. E a disciplina mantém esse algo fácil. Se ele parar de ter disciplina,
os 50 quilos no supino ficarão difíceis também, em algum momento. Então, essa linha de você tomar a responsabilidade para que a facilidade seja construída por ti. Uhum. Eu acho que isso também a escola, ela entendeu, já era algo que eu entendia, que eu queria passar, mas não dessa forma, nessas palavras, nessa nomenclatura. E quando em algum momento tu entendeu que a facilidade não vai ser dada, né? Construído, é um processo, né? Isso, eu acho que isso aí é Cada... libertador. Quando Uhum. você entende assim que tal, eu estou comprando aqui, por mais que sou um aluno, estou comprando aqui um conhecimento, mas eu não tenho experiência. A experiência não pode ser comprada, Uhum. ela não pode ser transferida. Sim. A experiência é o que vai a informação que você extrair da experiência, né, que você transformar em inteligência, ela vai ter a capacidade de deixar a sua vida mais confortável e mais fácil, assim dizendo, né? Uhum. Então, o conhecimento ele pode servir para deixar a sua vida mais fácil se ele for aplicado. Mas é um processo de construção seu. Sim. Se você demanda que esse processo de transferência de facilidade seja através da compra de alguma coisa, de um conhecimento, né? A pessoa está entrando na faculdade de medicina, ela demanda que o aprendizado seja fácil, ela demanda do sistema de ensino. Uhum. Então a culpa é do professor, a culpa é da escola, a culpa é de todo mundo, menos dele, de transformar aquilo em algo mais fácil. E aí isso envolve N fatores, por exemplo, envolve o sono. Vai ser mais fácil ou mais difícil se você estiver mais descansado, né? Vai Sim. ser mais fácil. E sempre batendo naquele ponto do conforto. Uhum. Então, quando você toma essa responsabilidade, tipo, cara, eu consigo deixar as coisas mais fáceis. A gente tinha aquele conceito do KISS, Keep It Simple, Stupid, né? Uhum. O simples, o complicado é o simples amontoado. Então, para manter simples, é só você manter organizado. Basicamente é isso, concorda? Sim. É isso. Mas manter fácil, a percepção do fácil, e não é uma mentira, né? Manter fácil requer que você tenha um sistema mais antifrágil, mais forte, assim dizendo, né? Não sei se forte é a palavra, mas é subjetivo, é algo que você construiu. Uhum. Né? Tem trade que você entrou e foi fácil para você, mas para outra pessoa foi difícil, sabe? Sim, sim. E a mesma técnica, é o mesmo mercado, é o mesmo gráfico. Por que que foi difícil para alguém e é fácil para você? Essa construção aí que a gente, eu acho, tem que refletir. Uhum. Como que se constrói esse fácil, essa facilidade? Então, uma construção de facilidades, é facilitar a tua vida, o conhecimento como ferramenta para que a sua vida fique mais fácil, melhor. Acho que isso para todas as áreas, né? Sim. E, e até um relacionamento afetivo, como é que eu posso transformar? Às vezes a pessoa quer que o casamento, eu acho que muitos casamentos dão errado por conta disso, dessa falta de percepção do que ela vai ganhar e do que ela tem que construir. Ela acha que talvez vai ganhar um relacionamento fácil, Uhum. mas um relacionamento confortável, um relacionamento que flui, né? Essa facilidade de lidar com o seu cônjuge, isso é construído, né? Sim. Quantas vezes não foi difícil escutar o que não queria escutar no dia a dia, que uma coisa é conviver com alguém mais de longe, no dia a dia é outra, né? A intimidade, então toda essa facilidade que muitas vezes os relacionamentos que dão certo, eles parece, né? Para vocês é fácil vocês ficar junto, entendeu? Para mim, para Micaela é fácil também a gente ficar junto. Parece que é fácil, mas não quero usar eu de exemplo nem você. Mas eu tô falando assim, ó, quando alguém olha um casamento que deu certo, a impressão é que é fácil para eles, sabe? Sim. Uhum. Ele só vê o final, né? Não vê o processo, né? Não vê o
E de fato é fácil naquele estágio. E de fato pode ter sido fácil desde o começo, pode ter sido confortável desde o começo. Só que houve um processo de comunicação, de informação, de extração de inteligência, de aplicação do conhecimento, De aprendizado, de erros, de acertos, de de ajustes. aprendizado, de erros, de Uhum, acertos, de conforto externo e conforto interno. uhum, E conforto, no caso de uma relação, tem o conforto externo, o interno e o interrelacionado, né, entre os dois. uhum. Então, pensando o mercado como uma relação, inclusive pensando o mercado como uma relação, uma hora de uma piada aí, eu e o Getúlio, a gente chegou à conclusão de que o mercado, o grande sacado é que o mercado ele está errado, essa denominação de o mercado, tem que ser a mercado, porque é o Explica aí. mercado que manda, então é a mercado, tá Ah, ligado? entendi. Acho que a grande sacada, o erro é a pessoa achar que é o mercado masculino. Não, o mercado é feminino. É ele que manda. Ela que manda. A mercada. A mercado. A gente precisa achar the market. A gente precisa achar um outro nome feminino. Uhum, Porque pensando em uma relação entre eu e o gráfico, eu e o mercado, né? É uma relação. Só que ali uma meta decisão de todas as pessoas do mundo em relação a medo e ganância, oferta e demanda, no preço e no tempo. Como eu me relaciono com esse ser aí que é impessoal, né? Não há pessoalidade no gráfico, ele não sabe que eu existo. uhum. É um relacionamento diferente. Às vezes eu demando que ele saiba que eu existo, às vezes eu demando que ele me obedeça, e não há essa essa correlação. E a gente tende a fazer isso, né? Uma dos pontos das culturas criarem deuses, desses deuses que não existem, por exemplo, Poseidon. Por quê? Porque acha que poderia, de alguma forma, como oferenda, dominar o mar, né? Quando, na verdade, tem que, tem que navegar. Então fazia-se oferendas, os navegadores, para os deuses do mar, né? Naquela época, ou até hoje fazem. Porque acham que de alguma forma vão controlar o mar. E é semelhante a essa vontade que a gente tem de personificar o gráfico de tal forma que a gente consiga controlá-lo, né? É uma relação, ele é impessoal, ele é um meta-produto de pessoalidade, mas a gente não comanda ele. Mas o que que a gente comanda? A gente comanda as nossas ações. E dentre as nossas ações, é minha responsabilidade deixar essa vida confortável. Isso. Imagina, uma criança não é responsabilidade da Manu, que tem 3 anos, deixar o quarto dela confortável, sabe? É a minha responsabilidade como pai. Só que ela é uma criança. A gente aqui no mercado, a gente não é criança, entendeu? Isso aqui é um negócio para adultos. Uhum. Então, muitas vezes, assim, a pessoa chega aqui, ela acha que ela precisa ser tratada como uma criança. Ah, você tem que me dar as coisas, tem que prover as coisas. Só que uma criança, ela obedece mais rápido também, né? Se eu falo para Madum alguma coisa, ela vai, faz a birra dela, mas ela obedece. Sim. É. Então Ficando adulto, né? não dá para ter os dois. Mas o ponto é que o conforto ali, ele é construído. Uhum. Então, quais são as etapas da construção do conforto gráfico? E você vê, a rotina de fora, ela influencia muito. Muito mesmo. Sim. Eu tô nessa semana aí, eu tive um alto índice de desconforto essa semana na minha rotina, essa semana passada também, no momento, né? Mas não tem nada a ver com gráfico, nada a ver com a escola, nada a ver, assim, um pouco, a escola me deixa um pouco sem tempo, mas não tem muita coisa a ver com isso, é mais por fora, coisas que eu estou resolvendo por fora, que é uma tribulaçãozinha leve, mas que resolvendo isso volto a ter aquele conforto, sabe? Uhum.
E é o conforto de rotina, que horas que você vai acordar. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo. E eu gosto de resolver. Até às 10 da manhã eu gosto de já ter pip no bolso. Não precisa ser 100, 200 pips, igual a galera quer. Hum. Apesar de que o mercado está generoso, eu tenho que sempre botar o pé no chão. E também não precisa ser todo dia, né? Então, o conforto de deixar o trade passar. É Uhum. desconfortável tu perder trade, né? Uhum. Isso é difícil. O que que tu acha? O conforto de ficar de fora. Às vezes você está esperando ali horas ou até um dia, dois, aquele contexto e você acaba perdendo, né? Ah, É doído. isso aí ainda isso eu sei, isso me doía também. É. É doído, a gente tem que externalizar para alguém, e se for alguém que não é do gráfico, as pessoas não vão entender, né? É complicado. Não vão entender que você está esperando aquele contexto. Que daí isso aí que você está falando, isso aí envolve uns fractais do que a gente está chamando de teses operacionais, né? Uhum. Teses de investimento. Porque dentro da técnica tem formas distintas de se operar, né? Distintas que eu digo nos tempos gráficos diferentes. Alvos, né? A entrada, ela é muito parecida, mas a saída, ela depende mais do tempo gráfico que você está operando. Qual é a diferença do day trade, do swing trade e do position trade, na tua opinião? Day trade são operações pro dia, no caso, né? Operações mais curtas. Swing pode ser de 2, 3 dias, 4 dias. O position são semanas, meses, né? Então, é Isso, questão da exato. entrada ali que vai definir, né? Você vai entrar num ponto e vai carregar, né, a tua operação, conforme vai evoluindo os fractais dos tempos gráficos maiores, né? Como Caroneiro fala, como o professor ensina, né? Então, olha só que legal a percepção que você acha que a entrada é que define se vai ser um day trade. A verdade é que a saída é que define. Se a gente parar para pensar filosoficamente, vamos lá. Não, Qual é a a mesma diferença? entrada, por exemplo, várias pessoas se posicionam no mesmo ponto, né? Mas daí tem pessoas que vão sair no mesmo dia, tem outras que vão sair dias depois, E isso, olha só, semanas, isso. né? A entrada gera mais conforto, muitas vezes, para você poder ter um risco-retorno mais controlado, uma gordura operacional, você consegue. Realmente, eu não estou falando que a entrada não é importante, mas a grande diferença do day trade para o swing trade, para o position trade, que é os trades ao longo dos time frames, Uhum, é a saída. isso. Então, se difere, o day trade difere do swing trade a saída. Às vezes o pessoal está procurando essa diferenciação somente na entrada e está Uhum, errado sim. procurar essa diferenciação na entrada, na minha percepção, já meditei sobre isso. Uhum, Porque assim, aí o cara como ele acha que a definição de day trade, swing trade e position trade vai ser na entrada, ele tem dificuldade de evoluir esse trade para um trade caroneiro que você citou, que seria subir o tempo gráfico. Entrei no M1 e fiquei 3 meses posicionado. uhum, É possível fazer isso? Poxa, lógico. E às vezes o cara foi grande lucro do ano dele foi isso. Ele entrou para fazer um day trade, foi ficando e cara, tá surfando aquela tendência toda do ano, entendeu? uhum, uhum. Isso é uma possibilidade. Aí para essa possibilidade, nós na escola estamos chamando hoje de teses de investimento, correto? Correto. E quando a gente chama de teses de investimento, é muito interessante, porque você tem as teses de entrada, como é que vai ser o gerenciamento de risco. Você pode Uhum, mudar o gerenciamento de risco no meio do trade? Pode. Se você subir o time frame, você pode, porque você extraiu informação nova e dessa informação nova que você já estava bem posicionado, você conseguiu concluir alguma inteligência e você pegou essa inteligência e aplicou, gerando conforto uhum, para manter a posição. Então, uhum, houve uma evolução da tese no meio do teu trade. Isso é difícil para o iniciante entender, porque ele acha que ele vai ter que ter uma operação de day trade, day trade, day trade, e se ele for fazer uma estrutura de swing trade, tem que ser uma outra entrada, um outro tipo de pensamento. Sim, uhum, tem isso, mas há essa evolução.
E às vezes essa evolução acontece quando a sorte encontra com preparo. Uhum. Você entrou num trade muito bem posicionado, e aí o mercado começou a ir para o teu lado, sabe? Uhum. Ele foi, e tu ficou. Sim. Você tinha gordura e você conseguia evoluir o time frame. Quer ver? Eu tô com o gráfico aqui aberto, mas vamos supor que você tivesse vendido. Eu vendi de fato nessa região aqui, ó. Não está compartilhando aqui. Não está compartilhando a tela, né? Não. Aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Janela. Foi. Eu vendi de fato nessa região aqui, ó. Eu vendi aqui, eu vendi aqui, eu vendi aqui, eu vendi aqui, eu vendi aqui. Aqui eu consegui vender também, aqui eu consegui vender, aqui eu consegui vender, aqui eu consegui vender. E aí, por aqui eu parei de vender, tá vendo? Uhum. Então aqui são vendas que eu fiz, tá? Que eu fiz. Eu sempre pego ali o meu histórico, abro Óbvio, eu não peguei tudo isso aqui. Eu não tô falando que eu peguei, entrei, fiz e fiquei, entendeu? Mas imagina que eu entrei aqui para um day trade. Uhum. E aí, cara, o mercado ele faz isso aqui, ó, voo, nesse mesmo dia aqui, ó, ele cai. Eu não sabia que ele ia cair tanto. A gente não sabe, né? Em quanto tempo que ele vai nos dar o que a gente quer. Sim. Isso é uma das coisas também que é difícil para a gente lidar, porque tudo na vida a gente pergunta, quanto tempo? Uhum. Quanto tempo? Você vai falar de uma projeção, o cara já te pergunta, quando? Quanto tempo? O cara quer que você acerte o preço do dólar para o Natal, para a viagem dele. Tu já viu isso? Sim. É questão do controle, né? Isso é intrínseco do ser humano, né? Isso. E Controlar lá tudo. fora também, lá fora você vai fazer uma reforma, você quer saber o tempo, apesar de que sempre se erra o tempo, né, lá fora. Sempre. Tu já percebeu que lá fora sempre se erra o tempo? O O tempo que orçamento vai. também da obra. O preço e o tempo. Mas sempre se erra o tempo da obra, Uhum. se erra o tempo do que vai gastar para festa. Cara, tempo é muito difícil, cara. O tempo que leva para casar, o tempo que leva para comprar tal coisa. Uhum. A gente vive aí fora, vivemos errando no tempo. Quando chega aqui no mercado, a gente quer acertar o tempo todas as vezes. A gente não vai acertar o tempo aqui, cara. Pelo menos eu não consigo te dar esse conforto temporal de falar assim, ó. Às vezes a gente brinca, né? Mas 6h13 da manhã, segunda-feira vai ter trade. Não tem como eu te falar isso. A formação do padrão, a gente consegue ver o padrão se formando na engenharia reversa do padrão dentro de um conforto que criamos, correto? Correto. Então, por exemplo, para se formar um pivogênito, eu sei que não dá para formar um pivogênito aqui, ó. Nessa tendência, eu chamar isso aqui de pivogênito, né? Ah, não tá arriscando a tela. Acho que tem que compartilhar. Não está arriscando a tela. Só um pouquinho, então, parar de compartilhar. Vamos compartilhar de novo. Área de trabalho. É a área de trabalho mesmo. Agora sim. Então, pronto, ó. Não dá para eu querer falar que isso aqui é um pivogênito, ó, entendeu? Sim. Aqui é um início de tendência. Uhum. Ó, pá, né? Não dá para eu querer falar que isso aqui e aqui é um início do ponto A. Uhum. Aí isso aqui é uma tendência, o pivogênito está revertendo essa tendência de alta e eu falar aqui que eu tenho um pivogênito aqui. O que não quer dizer que eu não possa fazer uma venda aqui, Uhum. porque a tendência é de baixo, isso aqui pode ser uma onda par qualquer, depende da localização dela, correto? Correto. Poderia ser um pivô LT, eu poderia vender outras coisas, mas pivogênito não pode ser, entendeu? Sim. Concorda comigo? Pivogênito, Concordo. essa onda, possível onda A aqui de reversão dessa outra tendência, não pode estar nessa retração Sim. dessa onda, dessa tendência toda. Uhum. Porque isso Concordo. aqui pode ser o quê? Um semi-short e um ajuste de azão. Então você está querendo vender aqui em um pivogênito e o preço É. está só pegando tendência.
Diferente disso aqui, 1, 2. Então, o que eu acho que esse exemplo aqui é o maior erro do pivogênico, né? Que o pessoal comete, né? Sim. Teve até essa semana aí, não, o Gusso não quis falar sobre pivogênito, porque eu sei que ele deve ter pensado sobre isso, mas na Libra, ele quis, de alguma forma, lá no M1, dizer que isso aqui era um pivogênito, ó, só que ele não podia, ele vendeu aqui, ó, né? E lá no M1 tava com uma falha aqui, então ele queria dizer, só que ele não disse, tu sabe por que ele não disse? Porque ele já tomou essa bronca ontem dizendo que a onda A não pode retrair 61,8 do dia, né? A Por quê? falha da M1 tava debaixo ali, né? E isso, tu acha que aquilo lá não ajudou ele a vender ali? Uhum. Lógico que Ajudou. ajudou, cara. Gusto, Sim. quando tu estiver vendo isso aqui, tu escreve aí se não te ajudou. Porque olha só, é óbvio que ajudou, só que, cara, ele tá no processo que eu ensino vocês de autocrítica. Uhum. E é difícil a autocrítica, porque para encontrar conforto, você tem que descobrir os teus próprios erros de o mais rápido possível, Sim. nesse tempo de reação de autocrítica. Existe o tempo de reação, que é o DI, né? O tempo de reação gráfica, de eu reagir ao gráfico, né? Não adianta eu estar certo, mas eu tenho que agir rápido o suficiente para, né? Quando eu sou, não basta saber o que fazer, tem que fazer rápido o suficiente. Isso está lá nos axiomas. Uhum. Mas tem o DI de autocrítica. Quanto antes você entender o teu erro e se adaptar, você antes aciona o teu stop loss. E isso a gente está falando para um caso de stop loss. Então ganha no mercado quem se adapta mais rápido, Uhum. correto? Correto. Tanto para análise, estou procurando venda, aí vem aqui, ó, mudo o mindset, Uhum. paro, me adapto rápido, paro, mudo o mindset. O que é mudança de mindset? Que o pessoal também às vezes erra. Eu estou procurando venda, ou seja, meu mindset, meu sistema de crença está vendedor. Eu estou procurando. E pela lei, pelo viés da confirmação, quem procura acha. Não é? Se Entendi. você começar a Sim, sim. procurar carro branco, carro azul calcinha, tu vai achar um monte de BMW azul calcinha, vai achar, É, meu, como tem BMW azul calcinha, é. Só né? focar e observar, né? Aquilo que você está querendo, né? Aquilo que a gente foca expande. Isso. Então, quem procura acha. Então, eu estou em certo contexto. Se eu estiver no contexto certo, eu preciso sim procurar vendas. Então, é aquele lance de ser Uhum. ousado em procurar vendas no contexto certo. Isso. Então, importa sim você saber onde que você está na tendência. Só que Uhum. quando o cara é mais iniciante, ele não vai conseguir fazer esse passo crítico, esse passo racional. Então, ele vai no M1 mesmo. Daí, coloca umas regras para que impeçam ele de operar no contexto errado, os filtros. Primeiro, os Uhum. filtros de entrada. Sim. Por que existem os filtros de entrada, de intimidade, proximidade? Por quê, Rafael? Porque assim, ó, cara, se for para cair, ele tem que cair, entendeu? Uhum. Se tiver no contexto certo, ele não vai parar por um close, por uma mínima do box anterior, por uma média móvelzinha de 89, entendeu? Sim, entendi. E se tiver no contexto errado, ele vai parar. É isso. Então, os filtros de entrada são filtros de contexto para erro de contexto, sacou? Entendi. Uhum. De proteção, porque pensa comigo, se está no contexto certo, o que é o contexto certo, vendedor? Eu estou próximo de resistências significativas Uhum. e longe de suportes. Eu tenho um range operacional de Uhum. uma tese que pode me gerar um lucro, de um risco-retorno favorável, um ROI favorável. Uhum. Então, eu tenho se eu estou no contexto certo, as resistências vão empurrar os preços de tal forma que os fechamentos vão fazer com que micro suportes virem resistências, ou seja, não é um closezinho que vai parar o trade, entendeu? Uhum. Perfeito. O preço, daí tu pede o close, porque, porra, peraí, o contexto é certo, mas ele não tá me pagando nem o close. E o Uhum. close vocês têm uma dificuldade de entender. O Getúlio perguntou, mas todas as vezes tem que pedir o close, então a resposta do Getúlio eu acho que está fluindo agora aqui.
Por que que o mercado não te deu o fechamento do close se está no contexto certo? E o contexto certo impulsionaria naturalmente as ondas do mercado para baixo de tal forma que um close não ia parar essa onda. Tá entendendo? Sim, sim. Filosoficamente falando? Uhum. Ou o Entende? fechamento de um topo de um fundo, né? Por que que não fica só pavilando e não fecha, entendeu? Isso, então É. são regras para ajudar o iniciante que não entende ainda de Uhum. contexto. É. E também o faixa preta, às vezes, quando ele está perdido. Eu, por exemplo, também. Então, as regras, elas são muletas ali para gente, quando a gente tá fora, para que a gente fique nos princípios, né? É. Essa que é a dificuldade, né? Tem que ser construída com experiência, né? Tem gente que fala que a sociedade não precisaria de lei se as pessoas vivessem pelos princípios. Isso é verdade, só que o problema é que a gente não vive por princípios, então a gente Sim, precisa de regras, né? sim. A ética pela moral, Condomínio né? Não funciona. precisa ter uma plaquinha lá para dizer: recolha o cocôzinho do seu cachorro Uhum. aqui. Cara, é ridículo, não precisaria ter essa placa. Sim. Porque é um princípio, todo mundo vive no mesmo condomínio e vai lá o pai de pet lá e deixa, pai de pet displicente e deixa o cocôzinho do cachorro lá e vai embora. Uhum. Pela regra de convívio, de sociedade, está muito errado, né? Sim, sim. Só que precisa de uma regra, precisa, senão o cara deixa. Uma multa, muitas Uma vezes também, né? multa, isso, uma dor e prazer, assim que é a sociedade. Então, É. a gente, quando vai operar, acontece isso também. Então, mas pelo princípio, se tu tiver no contexto certo, pode ver. Ele vai te dar, a entrada vai te dar todos os ajustes. Já pensou nisso? Pensa, isso eu acho que é algo Uhum. confortável. Ele não tá te dando, você tem que começar a questionar por que que É. ele não tá me dando isso aqui, que é tão simples. É um close, é uma mínima do box anterior, é uma cabeça de pivô fractal M1. O Felipe Farias, ele teve a displicência de me falar numa aula que ele não sabia que fazia ajuste para a cabeça de pivô de desenho M1. Ele entrou aqui, ó. A entrada era aqui, ó. Tá vendo? Sim, sim. Ele entrou aqui, foi 7 pips a mais. O SDJPY oscilando muito, né? Eu entrei aqui, ele entrou antes. Uhum. Aí eu tentando, olha como são os sabotadores, eu tentando explicar para ele que, tipo, cara, legal que tu fez 7 a mais, mas no dia que isso aqui, fazer isso aqui, ó, e cair para baixo, igual o Gusso vendeu aqui, só que ele não pediu ajuste, olha lá, subiu, tomou 45. É, o problema é quando dá certo o erro ainda, né? Daí o cara. Dá certo, ele acha que ele fez 7 a mais. É, Aí ele entra na ganância. E aí quando der errado, ele chora no grupo, entendeu? é. Tá andando de cadeira de rodas aí. Estou andando de cadeira de rodas. Eu sei que é brincadeira, ele não estava Sim, chorando muito, sim, sim. mas cara, o lance é o seguinte, ó. E quando der errado, tu vai ter emoção para entender que deu errado? Tudo É. bem, cara. Maturidade. Maturidade para tu ir lá e não ficar chorando e falando, olha, tentem me ajudar. Cara, tá Uhum. ali, ó. Isso é cabeça de pivô, você não compra risco aqui antes da cabeça do pivô, porque se o contexto é comprador e tem suportes significativos e suficientes, ele tem que repelir o preço de tal forma que ele vai fechar. Uhum. Ou ele vai fechar, ou ele vai estar longe, Sim. né? Que Range, daí né? não vale a Uhum. pena, o range aqui já é suficiente Uhum. de lucro, né? Uhum. Mas se tá em cima, você, cara, você tá perto de uma resistência, espera. Ah, mas aí espera por quê? Sempre será comportamental, não tem por que raios o cara não esperar aqui? É ou aquela vontade de sair fora do gráfico porque não tem conforto de rotina, sabe? Ah, eu Uhum. tive que sair correndo. Tu já viu isso várias vezes, as pessoas Sim, falando, você já sim. fez. Ah, eu não podia acompanhar mais e estava formando o sinal e eu não podia acompanhar. E aí eu cliquei antecipando o sinal, daí não deu o sinal e caiu. Foi o que o Gusso fez aqui. Uhum. Ele não pediu ajuda do close, ele clicou que ele não queria acompanhar e subiu, né? Só que É. ele teve várias oportunidades para ver a merda que ele fez, porque aqui tem compra, ó, Uhum. no renovo do dia, lá no Conge Box, né? E aí, cara, é só o gabarito que vai abrir essa para ele. Só que a gente daí entra nesse conforto.
Tu acredita que o Felipe Farias, ele me fala que não sabia que ajustava essa cabeça do pivô? Olha como é que é o nível dos sabotadores. Uhum. Sacou? Sim, sim. Aí, porra, daí dei uma aula para ele massa ali de terrorismo, que não negocio com terrorista, só que não tava gravando, só que foi bem pesada, assim, ó, né? Uhum. Aí expliquei para ele do que ele tá querendo, cara. Aí, resumindo, eu falei para ele que o que ele quer tá mole, né? Ele queria, ele queria, ele quer resolver a vida rápido na época, né? Sim. No próximo trade, então é sempre assim. Então, olha só, Estava comentando das etapas da isso, mas construção do antes eu estava conforto. falando assim, Uhum. ó, não tem por que o Felipe Gusso, ele não tem por que o Felipe Gusso, eu estava falando aqui que ele vendeu aqui, eu tenho certeza que ele usou o pivogênito como balança de garantia e focou naquele quem procura acha, sabe? Aí retraiu o 62, tudo certinho, assim, né? Aqui retrai 62 absurdamente certo, assim, Do então, 61, e do aí, e N1, aí né? ele usa, o Gusso, ele usa sempre a desculpa do tal da pivô da simetria, e eu já falei para ele várias vezes antes, e falei assim, ó, esse pivô da simetria aí, ele é engraçado, porque ele vai ser a grande desculpa de fazer qualquer merda, Uhum. né? Porque o nego vai achar simetria para onde ele quiser achar, sabe? Sim, sim. Assim Precisa como do acho. nome precisa de um nome de um sinal. Quem procura acha, Raramente né? Como você falou antes, né? Quem isso. procura acha. Quando que eu falei para vocês assim, em qualquer análise que, pô, aqui a gente está vendendo esse pivô de simetria? Raríssimo que eu falo só isso. Falar que Uhum. ainda tem uma simetria, mas não é o motivo o pivô da simetria. O motivo é algum O texto algum todo, outro né? Não é só o simetria, né? mas é o tempo todo ali. Quando você vê que é o tempo todo, pô, quem procura acha, né? Uhum, uhum, Então, quem procura acha esse tal de pivô de simetria. Por que que ele viu uma simetria de baixa, né? uhum, Aonde aqui rompeu 62 e fechou para cima. Então, ele estava vendo isso e uhum. ele não via nenhum desses suportes. Olha o tanto de suporte que tem aqui, né? Sim. E a tendência está totalmente de alta, acabou de retomar a tendência de alta, né? Uhum. E por que que ele não viu essa simetria de alta aqui onde o 62 suportou? E aí o Getúlio veio e falou o seguinte, mas Diego, aqui essa linha aqui, ó, desse extremo gráfico, né? Ele falou, eu falei, cara, e olha esse extremo gráfico aqui, é uma retomada de tendência, Uhum. né? Não tem falha de baixa, não tem linha de tendência rompida, não tem, cara. Tem novas expansões. Essa expansão aqui é uma expansão válida. Uhum. Aqui Que rompe a rompe. LP. Uhum. Não tem as expansões concluídas, sabe? As outras expansões. Uhum. Não tem, cara. E aí, olha só. Aí o Getúlio falou, mas e essa linha aqui desse extremo gráfico não está servindo de resistência por causa do pavilamento? Sim, mas a resistência está aqui, ó. E, na verdade, ela está só servindo por enquanto. Ela está formando ainda esse fechamento que veio posterior aqui, tá vendo? Sim. Então, que aí é um erro de timing. Uma vez eu dei uma aula para o Getúlio que era assim, ó. Qual é a formação? Como que eu vou antecipar uma formação de um pivô LT? Um pivô LT ele tem um rompimento, a retração, a continuidade, beleza. Como que eu vou antecipar isso? Cara, necessariamente um pivô LT vai ter um rompimento. Uhum. O que que isso quer dizer? Legal, ele vai romper. Depois vai ter uma retração, isso quer dizer que ele vai voltar. Então, dependendo se ele voltar, cara, tu tem que ver a possibilidade da formação disso aqui, ó. Por isso que eu vendo aqui. Aí o cara acha que está voltando, que está subindo, ou que Uhum. isso aqui está sendo tudo suporte. Não, não, isso aqui já tá se comportando às vezes até como resistência, mas é que o time frame é maior, é um mês, é uma semana, e aí demora para ficar naquela linha, sabe? Sim. Ó, mas olha, cara, é assim que vai formar. Precisa acontecer isso para formar esse tal desse pivô LT.
Uhum. E aí o que eu falo para vocês? Que as linhas de resistências e suportes, tanto no gráfico quanto na vida, geram os pivôs. Pivôs são impulsos, né? Uhum. De expansão e retração. Não é a resistência na tua vida que gera a tua retração na vida, ou tua expansão na vida, é a Uhum. resistência. Sim. Suporte, o que te suporta, né? Aí conforto é outra coisa. Então aqui está só formando pivôs, ó. Essa não é aquela linha, formou um pivô, ó. Pá, pá. Aí aqui formou outro pivô, pá, pá. Sacou? Todo movimento retrai em 62, a gente está caracterizando isso como um movimento que retrai em 62. Aqui passou de 62, ele se afastou daqui. Sacou? Para de procurar vendas. Só que aí tem uma técnica com uma regra muito específica para o cara não errar ali, que é uma regra, não é um princípio, né? Uhum. Retraiu, a região de 62 aqui está servindo de resistência, de repente começa a servir de suporte. Meu amigo, meu mindset, minha construção mental, ela é vendedora, eu estou procurando venda. Quem procura acha. Cara, a partir daqui, cancela. Quando o mindset deixa de ser vendedor, daí o que o aluno faz? Eu acho isso tão intrigante que o aluno ele fala assim: ah, se não é para procurar venda, eu vou comprar. Quantas vezes, né? Uhum. Uhum. Calma, é só para você parar de procurar venda. Não quer dizer que você vai ter que procurar compra também, sacou? É. Porque muitas Diferente, das né? vezes a compra está aqui. O Gusso comprou aqui, ó. O Uhum. dinheiro que ele perdeu aqui, ele ganhou aqui. Então, nesse Uhum. dia, ele ficou no 0 a 0. E provavelmente a Ótimo. semana deve ter ficado positiva aí, porque teve outras oportunidades. Uhum. Mas ele jogou fora, ele estava com quase 50 pips que ele comprou bem aqui, ó. Agora, eu tenho certeza, Rafael, que ele, quando ele comprou aqui, ele comprou achando que era uma onda B de pivogênito, entendeu? Uhum. Que estava mais preso no M1, né? É essa que é a No questão. M1, porque ele Isso. não viu isso aqui, cara. Aí depois ele não falou lá no grupo, porque depois na análise dele, na autocrítica, ele com certeza ele viu isso, porque eu sempre bato, todas as vezes a gente fala sobre isso, né? Não pode onda A de pivogênito retrair em 62 do dia Uhum. atual, correto? Correto. Ele viu isso, ele não falou, né? E aí ele não jogou que era um pivogênito, entendeu? Mas eu tenho certeza, Rafael, a visão do pivogênito em M1 fez com que ele achasse que ali era uma venda. Só que daí ele não falou que fez isso porque ele não quis falar que errou no pivogênito. Não, a falha estava aqui. Isso. Ele comprou aqui. Eu tenho certeza que ele comprou isso aqui achando que era uma onda B de pivogênito. Eu tenho certeza que ele achou que isso aqui era um pivogênito. Porque se tu der um zoom aqui, só aqui, ó, se tu olhar só aqui, meu amigo, meu Deus, é um baita pivogênito grande que vai me dar lucro. Sim. 150 pips de lucro aí. É bem isso. Né? Ó, 150 pips de lucro aí, porra, ó. Uhum. Aí o cara esquece isso aqui, ó. Ó. Uhum. E isso aqui não pode acontecer. Isso é bem claro, bem rápido, e repete muitas vezes isso. Por quê? O pivogênito ele tem uma característica muito plástica e a nossa ferramenta que a gente criou de acompanhamento das ondas de tendência para tirar o pivogênito, ela é muito, né? Se eu pegar aqui e tirar a falha, talvez a gente não veja com mais facilidade o pivogênito. Mas quando eu coloco a falha, salta aos nossos olhos essa porra desse pivô, não é não? Uhum. Então, cara, pá, pá. É o pivogênito, né? E aí, cara, como isso salta, ele esquece de ver aonde que tá o pivogênito. Essa onda A não pode, cara. Essa onda A tinha que ser aqui, ó. Esse pivogênito tinha que ser aqui, ó. Ele falou que virou a mão, né? Ele estava Ele vendo estava realmente isso. comprado, e aí eu Uhum. vou te dizer por que ele comprou. Se ele voltar atrás, um trade nunca termina, ele determina o próximo trade. Isso que o Mark Douglas erra no livro dele, Trade in the Zone, que eu tenho conversado com o Getúlio sobre. O Mark Douglas ele não correlaciona de hipótese alguma um trade com outro trade, porque ele não entende essa precisão gráfica, Uhum. né? Sim. Ele não tem esse aparato de precisão gráfica, então ele diz que é tudo aleatório e é pelo risco de gerenciamento e risco-retorno que tu vai ganhar dinheiro, não é pela precisão gráfica. A gente vai além, a gente vai usar o gerenciamento e a gente tem que aprender com eles o gerenciamento, porque é tudo que eles têm aí fora, Rafa. Uhum. Então eles têm que ser bons no gerenciamento, sacou? Sim, sim. Porque é tudo que eles têm, imagina. Só que assim, tem que entender que eles usam gerenciamento sem precisão gráfica. Então, eles vão colocar stop de alvo,
eles Uhum. vão entrar parcial, tem que fazer esse Uhum. filtro. Uhum. Sim. Hoje, desde 2016 que eu estudo o que tem aí fora, e desde 2006 eu estudo essa técnica. Então, são 20 anos de estudo de técnica e quase 10 estudando o que tem aí fora. Então, eu consigo hoje ter uma compreensão da minha cabeça entender o que se faz aí fora, diferente da escola, Sim. sacou? Sim, sim. O Uhum. que lá atrás, quando eu estudava, tu via que as pessoas me questionavam, por que que tá perdendo tempo estudando essas técnicas aí ruins, lembra? Sim. Várias vezes, até antes, Até eu falei, acho. tu falou, exato, por quê? Por Ficar causa disso. perdendo tempo aí. Isso. Aí eu fomentava, às vezes ficava, é que o meu jeito de fomentar, às vezes também parecia que eu estava zombando, não, mas às vezes eu queria ver ali, né? Pô, Cara olha só. arrogante e tal, já fica. E- isso. Mas é que eu queria entender e Uhum. eu preciso falar que é uma merda, porque vocês já querem usar as paradas que estão aí fora, né? Vocês que eu digo escola, quantas vezes o cara Acaba quer usar, misturando, né? Coisas que aí o vão cara já misturar e traz, eu tenho que né? falar, Uhum. ó, estamos estudando isso aqui é ruim. Enfim, ali dentro da escola eu vou falar. Lá fora, no mundo, eu não vou ficar falando isso aí fora, velho, que a técnica que o cara usa é uma merda. Pelo amor de Deus, é menos mal xingar a mãe dele É, do que falar que. é Se por tu aí. xingar a mãe dele, é menos ofensivo do que tu falar que a técnica que ele usa é uma merda, tá ligado? É bem isso. Então eu não vou falar isso, mas a gente tá falando aqui dentro da escola. Então, dentro da escola, eu vou falar. Cara, e eu queria ter essa percepção que eu tenho hoje, então eu fui construído. Então hoje eu tenho um conforto de entender como é que o pessoal. Não tanto, não, eu ainda tenho muito a aprender, Uhum. mas eu concluí assim, ó, cara, é isso que eles pensam. Então quando eu leio um livro do Trading the Zone do Mark Douglas, que é um livro comportamental, eu consigo entender isso. Uhum. O Getúlio tem uma dificuldade de entender essa parte, porque ele não entende o que a galera faz aí fora. Ele não entende que aí fora o pessoal não tem precisão. E como ele não veio do mercado, ele aprendeu, né, aprendeu comigo, Uhum. ele tem a mesma coisa que eu tinha. De tipo, achar que todo mundo tinha que operar dessa forma de precisão, que não. Cara, eu achava um absurdo quando eu fui ver o que faziam aí fora, porque eu fiquei no grupo do meu professor e nem olhei para o lado, só estudei isso. Aí depois que eu fui, curiosamente, com 10 anos já de experiência, ver o que, que se usava aí fora para tentar estudar e entender. Cara, eles entram no toque, hora entra, hora não entra, sacou? É uma coisa assim, não tem uma precisão de entrada, não tem gatilho de entrada, não tem objetividade de entrada. Eu sei que às vezes a gente aqui também, pelo perfil do operacional, ser mais ousado, mais conservador, se ele tem mais conforto financeiro ou não, Uhum. ele vai comprar mais risco Uhum. e fica um pouco mais pessoal, um pouco mais subjetivo. Não é uma objetividade perfeita, tá? Mas se Sim. comparar com o que tem aí fora, meu, cara, Uhum. aí fora é muito subjetivo. Então o Getúlio não consegue entender isso quando ele vê quando ele lê esse livro do Mark Douglas aí, o Trading the Zone. Tem que Sim. fazer esse filtro. Extinção. O, então o Mark Douglas ele fala que um trade ele não tem correlação absolutamente nenhuma com outro trade. E eu discordo disso, porque olha só, quando eu pego, vamos supor que isso aqui fosse um pivogênito, e aí foi o erro, e aí eu vou entrar com toda a estrutura do stop que o Gusto tomou. Uhum. Olha como eu vou adentrar toda a estrutura de crença dele através do quê? Do passado, e não do olhando para o futuro. Com a Ivana, eu me entupi de aula particular dessas que eu estou igual contigo, né? Tem dia que eu dou 5 horas de aula particular. Cara, a maioria eu não estou gravando porque eu às vezes estou cansado e aí quando eu estou cansado eu fico sem paciência, eu fico bruto. Mas a minha mente deu uma explosão assim, sabe, Rafa, nessa decisão que eu tomei de tipo, porra, vou me colocar num full time meu, entendeu? Uhum. Eu criei um full time para mim mesmo, sabe? Que me obriga a estar conversando com vocês, Sim. né? Uhum. E aí a minha mente realmente, cara, puta, velho, É, ó, expande, né? Uhum. expandiu e eu tô pensando de outra forma, sabe? Uhum. Uhum. Aí olha só o que que eu tava falando, Se fosse um pivogênito mesmo. que eu tava ensinando ali, né? Se fosse um pivogênito mesmo, a estrutura, como é a estrutura? Para Ivana eu falei o seguinte, olha só o que eu falei para Ivana. Conectar, né? Um Eu trade. falei para ela assim, ó, Ivana, você tá perdida.
Ela tava fazendo swing rally. Eu peguei ela assim, ó, faz swing rally, faz. Cara, eu fiz um trabalhão com ela, velho. Faz swing rally, topo e fundo, pá, 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 pronto, tá pronto, pá. Agora tu tem que praticar isso. E vamos pra frente. Cara, aí a gente foi pra frente, ela tava pronta. Como ela não praticou, ela já começou a errar swing, topo e fundo, velho. Perdi a paciência. Eu falei, Ivana do céu, velho, você já sabe isso aí, cara, a gente já fez isso aí, isso aí é um mês atrás. Agora, saca? É. E ela se confundiu tantas vezes que ela estava procurando o sinal de compra através de topo, figura de topo. Sacou? Uhum. Aí eu, pelo amor de Deus, Ivana, é fundo. Aí tem aqueles momentos que eu penso assim, ah, não vai dar certo. Aí, É, que tem aí que eu, ter paciência e experiência, né? Ela tá querendo ter aí eu, experiência, né? Sem tempo, né? aí eu penso. Sabe o que que é? Que ela tá estudando só comigo, sacou? Uhum. É isso. Não tem como, só na aula, tem que estudar e aplicar, estudar e Ah, não. aplicar. Aí tu entende que ela construiu o conhecimento do topo e fundo do swing rally, aí depois, como ela só tá comigo, só tá Aham. estudando comigo, e quando tá comigo eu tô mostrando para ela e tal, Uhum. né? Aí, cara, enfim, mas deu umas broncas nela lá, pronto. Uhum. Teve uma hora que ela estava perdida, na época que eu estava ensinando para ela swing rally, topo e fundo, eu falei, Ivana, você está perdida, falha, né? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que voltar para o passado. Você está perdida no presente, você está perdida no presente, você está querendo revelar o futuro, iluminar o futuro, se é para comprar ou vender, não é isso que a gente está querendo fazer, iluminar, como é que a gente ilumina? A formação gráfica. Na minha mente, eu vejo assim, ó, para ter uma venda aqui de desenho H1, ele tem que fazer isso aqui, aí tem que fazer isso aqui lá no H1, né? Então eu Uhum. consigo ver ali o tempo do que precisa para essa formação e eu espero para ver se o mercado me dá essa formação. Isso é uma negociação gráfica, correto? Uhum. Correto. Então, eu estou olhando para o futuro, só que eu estou no presente olhando para o futuro. Só que por que que eu consigo iluminar o futuro? Dá para eu pegar e dar um zoom só no presente, um zoom muito, tá vendo o erro de timing que vocês têm? Dá Sim. para dar um zoom no presente e olhar o futuro? Não, eu tenho que olhar o passado. Uhum. Porque se eu não olhar o passado, eu não entendo o presente. Eu falei, olha, Ivana, tanto no gráfico quanto na vida, se você quiser ver para o futuro, olhar o futuro, tu tem que necessariamente olhar o passado. É o passado que te vai dar o futuro? Não, não é o passado que vai te dar o futuro. O passado vai te fazer compreender aonde e por que e como você está no presente. Sim. E o presente vai te fazer, com essa compreensão, te dar uma inteligência de como vai ser provavelmente o futuro, entendeu? Uhum. Isso no gráfico e na vida. Assim, ó, o cara tem que entender como e por que que ele está com dívida. E não é uma generalização, não é culpa do governo, porque se fosse culpa do governo, todos estaríamos com dívida, correto? Sim, é isso aí. Tem gente que está no governo Lula ganhando dinheiro a rodo e de Uhum. forma legal e honesta, com Sim. negociação livre. O pessoal acha que só ganha dinheiro quem é desonesto. Tá vendo? Uma generalização, Uhum. uma ele está ele tá se anestesiando, né? Porque ele Uhum. não ganhou, então dói ver quem ganha. Então tem que ser o cara robô, né? É natural isso. Já falou sobre essas anestesias. Uhum. E tem gente que ganhou dinheiro a rodo no governo do Bolsonaro. Uhum. E tem gente que ganhou dinheiro a rodo no período de intervenção militar e no período imperial, e sempre vai ter. Então não é o governo necessariamente que é o culpado da minha dívida, Uhum. né? Sim, é isso aí. Eu É você tenho se que olhar adaptar, né? Você se adaptar isso. e. Então eu tenho que olhar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o presente e eu tenho que entender como que eu tô nessa situação, como eu cheguei aqui. O cara que está com sobrepeso, com obesidade, se ele não entender por que que não adianta ele chegar para um profissional de saúde e falar assim, ó, quero emagrecer. E não adianta, o maior erro das nutricionistas é olhar só o presente, o futuro, ó, pega essa dieta e pronto. Uhum. Pega esse treino e pronto. Não, cara. Aí o cara vira lá e fala: olha, eu
Eu tenho um amigo que ele era magro e ele tá com obesidade. Chegou a 150 quilos, estou ajudando ele, ele tá com 120 já. Em 3 anos ele criou isso, sacou? Sim. A gente precisa olhar para trás e falar como que você conseguiu criar isso em 3 anos? Uhum. Quais foram os gatilhos? O que que você fez? Sabe? Como ele é programador, 3, 4 anos. Como ele é programador, e ele é um programador de início de carreira e está ganhando muito dinheiro, ele não ganhava dinheiro antes, o que acontecia? Ele não conseguia comprar delivery, cara. Então ele está sempre comendo pizza e programando, e o cara entra num hiperfoco ali, que não para de trabalhar, esses programador, e come igual o gráfico, né? Come na frente do gráfico, na frente da tela, come pra caralho, Sim. né? Sem autopercepção, entendeu? Sem o Mushin, que é tornar-se presente, Uhum. né? O mindfulness, correto? Hipnotizado, né? Hipnotizado, e aí vai mais, vai expandindo ali o abdômen. Uhum. Cara, então se ele não entender que é esse sistema que fez ele chegar no presente como ele tá, ele não vai conseguir, cara. Não adianta passar dietinha, entendeu? Não adianta se matar no treino, sacou? Ele não tá, ele tá engordando, meu amigo, é quando ele tá demasiadamente sentado, horas e horas e horas, caiu muito é um cara mais solitário, entendeu? Então ele precisa de sair, caminhar, se relacionar, porque relacionamento gasta energia, né? Uhum. Uhum. É uma desconstrução que tem que ser É uma feita, né? desconstrução. É. Então, aí tu pega o cara com dívida, a pessoa com dívida, a família que tá com dívida. Você tem que sentar e falar assim, ó, tá, a gente tá com dívida. Não é questão de. O problema é que o casal ele se une para achar o culpado. Foi você que comprou, foi você que gastou o dinheiro, sabe? Ou que achar uma solução, né? Não. Exato, o culpado não é o culpado, é assim, ó, a É. gente tem que entender como que a gente chegou aqui, porque não adianta tu trazer dinheiro para casa, alguém trazer dinheiro para casa e você, não adianta você trazer, você pode ganhar 100 mil por mês, se você gastar 110 você está quebrado no longo prazo. Sim. Então você precisa entender como, cara, como que eu cheguei nessa situação, é o primeiro ponto. Então quando você estiver perdido, pô, estou perdido, não sei de onde que eu tenho tanta dívida, estou perdido, não sei por que que eu estou gordo, estou perdido. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar o passado, qual foi a estrutura que fez com que o meu presente virasse realidade. E aí, quando eu olho para o passado, eu entendo o presente. Quando eu entendo o presente, eu consigo mapear o futuro em probabilidade e possibilidade, entendeu? Sim. Isso na vida, correto? Na vida é assim, não é? Então, Uhum. quando você está Tudo. perdido aonde está a falha, o que que você faz, Rafael? Você procura uma outra perna de tendência. Se eu estou perdido, se aqui, ó, eu estou perdido, aonde está a minha falha? Ou se isso é um vacilo, eu tenho que olhar para trás. Eu olho para Uhum. trás, eu vou entender. A falha está aqui, ó. É só voltar o Reconecta. suficiente. Uhum. No que eu volto para trás, eu consigo entender onde é que eu estou no mercado. Uhum. Eu consigo entender que eu estou numa acumulação, né? Se tu olhar o Bitcoin, tu vai ver. Tu olha para trás assim, ó, tá, tu começa a olhar qual é a tendência, qual é o momento, em qual onda, sabe? Mas você tem que olhar para trás. Então você volta para trás para ver o passado. Esse é o ponto que o Mark Douglas ele não consegue extrair ele não consegue, ele não tem uma ferramenta para extrair informação, e dessa informação não tem processos lógicos, até porque não é que ele não tem esses processos lógicos racionais, mas porque ele não se depara com essa informação que é extraída, porque inteligência é a capacidade de discernir padrões. Uhum. Então ele não se depara com essa informação extraída, e aí o que que acontece? Ele não consegue tirar a inteligência dessa informação. E aí ele fala que se olhar o passado não importa tanto. Uhum. Por isso que ele fala que não há correlação de trade. Aquele trade que você perdeu não tem correlação nenhuma com o próximo trade, entendeu? Emocionalmente falando, assim, ó, ele está parcialmente certo no sentido de que você tem que deixar a emoção do trade naquele trade, mas eu só vou sair da estatística quando eu entender que eu sou estatística. Então, um trade nunca termina, ele determina o próximo trade. Calma lá. Eu preciso manter a paciência, eu preciso manter o quê? O axioma 1, a precisão de uma máquina, Uhum. a paciência de um monge, sacou? A E ele frieza do erra, iceberg, da raposa, né? isso, a frieza de um iceberg. E aí o que que ele erra?
que ele não consegue olhar para o passado e extrair inteligência, porque ele não se depara com a informação. A informação é a ferramenta dele não gera informação, gera ruído. Tá entendendo? O ruído te leva para generalização e a informação te leva para a realidade. Não é isso? Sim. É isso aí. Não é Conecta, esse né? o poder do fake news? Quem assistiu até aqui, escreve aí. O ruído me leva para a generalização, que é o domínio da Matrix. E a informação te leva para a inteligência, que é a realidade. Cara, então, escreve isso aí. O ruído te desconecta da realidade, a informação te conecta à realidade. Cara, quando eu olho para o passado, eu consigo extrair, entender como que eu cheguei aqui. Tá vendo? Eu não estou olhando só o presente. Poxa, o presente eu tenho uma falha de baixa, uma onda A, uma onda B, e eu vou vender essa onda C, meu amigo. Só que eu preciso olhar para o passado. O passado está me dizendo como que essa onda A se formou. Ela se formou retraindo em 61,8% do dia. Dentro da regra, não pode fazer isso. Correto? Correto. Eu só vou conseguir fazer isso se eu olhar o passado. E quando o cara foca no hiperfoco da figura ali, que a nossa ferramenta salta, ele dá um hiperfoco no M1, ele não olha o passado. E eu tenho certeza que o Gusto fez isso. E aí, olha só o que o Mark Douglas erra, que eu estou tentando desenvolver aqui o raciocínio. Que é os pontos de entrada que eu falei para o Getúlio uma vez. Pronto, vamos chegar aqui. Vamos fazer melhor. Deixa eu fazer melhor. E aí, olha só. A falha ficou curtinha. Beleza, eu estou bem localizado. Se colocar aqui uma FIBO, eu estou na zona de venda, correto? Correto. Então sempre, sabe aquela zona de venda do cônjuge? Sempre coloca para tu ver onde é que tu tá daquele movimento. Tu tem que vender olhando para cima e comprar olhando para baixo. Sim. Beleza. Aí o cara erra quando ele faz isso aqui, ó. Ele fala assim, ó. Ah, mas eu tô vendendo olhando para cima. Isso é um pivôzão de alta, né? Um pivô 5-1. Sim. Atualizou só o pivô, né? O bicho tá vendendo olhando para cima, ele diz ele, né? Ele faz isso aqui, ó. Né? Aí ele tá aqui. Ele tá querendo dizer que ele tá vendendo olhando para cima. Essa onda não pode vir para cá. Uhum. Né? E aí a localização disso aqui é lá embaixo, tá vendo? Uhum. Tem que olhar o passado. Agora aqui, eu tô vendendo olhando para cima. Ó, aí faz isso, ó. Pô, quando eu tô nesse ponto aqui, que a falha caminha e ela encurta os passos, eu não posso meter uma venda aqui em início de onda A, possível? Pode. Então aqui, isso, vamos supor que isso aqui seja o H1, tá? Uhum. Lá no M1 eu não posso vender aqui, ó, num desenho, Sim. H1, ó, ó. Uhum. Não posso vender num desenho aqui, daí seria um Czinho de azão, Sim. chamando isso de azão, Sim. um Czinho de azão, Uhum. Pode. para um pivogênito. Só que esse Czinho no desenho, ele não é o pivogênito, só que a expansão dele joga para falha. Ou Aham. seja, tá entendendo? Tô. Ó, eu tô aqui, daí aqui, ó. Aí aqui me dá, aqui me dá uma figura de desenho de venda que essa expansão joga para falha. E aí o final da expansão dela me joga aqui, ó. Uhum. E aí o raio-x dela é assim. Então aqui é o final da onda A, Sim. mapeado por esse fractal aqui. Uhum. E a onda A é um pivogênito. Uhum. E aqui é o Czinho do azão. Desse azão fractal. Nem é um azão, é um azão superior de fractal. Entendeu? Entendi. Mas eu poderia vender aqui também, ó. A Nesse azinho MEB. aqui, ó. Uma Aham. MEB, exato. Aí a MEB é mais ousada. Daí, cara, Sim. os bichos vão usar MEB, sacou? Para Quem vender. procura acha, né? Quem procura acha. Quem MEB em procura todo lugar. acha. Não dá. Imagina o cara querer me vender uma MEB aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Embaixo. Né? Uhum. Aí, beleza. A MEB é bom em congestionamento fácil, porque tem zona, tem garantidores. Na tendência, vender MEB tem que saber onde é que você tá, cara. Uhum. Aí, beleza. Aí,
Aí eu tô aqui. Então quando eu estou nesse momento aqui, se eu estou vendendo a possibilidade de onda de início de A. Então, dependendo, pode cair em uma onda só ou pode cair assim. Se cair assim, eu sei que aqui é uma exaustão. Então eu posso liquidar aqui, Aham. correto? Correto. E aí eu posso comprar aqui, inclusive, para uma onda B. Uhum. Ou seja, eu saber onde é que teve a venda aqui e aqui, original, me faz poder comprar aqui, correto? Correto. Perfeito. Conecta. Conecta. E vamos supor que subiu sem dar compra. A venda aqui não é melhor ainda. Lembra que eu falo para vocês? Pô, subiu sem dar compra. Ele só subiu a um pullback que nem compra deu. Ele não conseguiu. O que que é não dar compra, Rafael? É não conseguir fazer os fechamentos ascendentes, Uhum. correto? Correto. Ele mostra uma fraqueza. Uhum. Então, essa venda aqui, pelo fato de no gabarito não ter dado compra nesse outro movimento, e esse movimento subiu e não conseguiu fazer com que resistências virassem suportes, essa venda é melhor ainda. Melhor ainda. Sim, sim. Então, eu estou usando o trade passado para determinar a qualidade do trade futuro, correto? Correto. Perfeito. Ele pode ter sido operacionalmente. Se eu operei aqui, vendi aqui, se eu comprei aqui e eu vendi aqui, e agora eu vou vender aqui, Uhum. eu tenho, além de ter um gabarito para determinar a qualidade e localização do trade futuro, eu tenho também dinheiro, eu tenho mais gordura, porque eu Sim. fiz esse dinheiro, então eu tenho dentro da minha semana, da minha janela semanal de metas e submetas, dentro do dia, eu já tenho gordura para arriscar mais, então eu já começo a ter a pessoalidade do gerenciamento de risco, Uhum. onde eu posso arriscar mais do que o cara que não pegou esses pips aqui, ó. Vamos supor, eu tenho 150 pips na semana e estamos na quarta-feira. A Uhum. minha meta é 50. Só o Felipe Farias, que agora a meta dele é 100, né? 50 e pouco. Foi o que ele falou. Tá bom? Deixa ele. Ele falou, não, que na semana passada ele fez 400. É. Aí já aumentou as metas, sacou? Aí já começou a tomar umas trolhas. Eu falei, rapaz, quando tu tem 70 e tá em aberto 30 e a tua meta é 100, você fecha para bater a meta. Quando tu tem 70 e tá em aberto 30 e a tua meta é 50, você deixa correr e pega mais 200. Porque se der errado, nesse trade aqui que tu se protege no break-even, tu sai com 70, 70 é mais do que 50. Tá Uhum. vendo? Já começa por aí, tá vendo? Sim, sim. O estabelecimento da meta é uma desconexão da realidade ou é uma conexão com a realidade? É. Pega essa aí, Top. né? Uhum. É que Quero... é complicado. Tá vendo? É complicado. Ser professor não é fácil. Não, é complicado, cara. Professor disso aqui é muito mais fácil ser professor de jiu-jitsu, cara. Ah, Porque sim. quando tu tá sem paciência lá no jiu-jitsu, tu mete um joelho na barriga, tá ligado? O cara até te agradece de você soltar ele, sacou? Aqui não. Dá uma massa aí. É. Aqui tu dá um amasso no cara, o cara fica puto contigo, te chama de grosso. Lá no jiu-jitsu, não. Tu bate nele, ele fala, osso, sensei. Osso. Ele te respeita mais. Aqui não, aqui ele tá falando que tu é grosso. Lá não. Daí ele fala assim, ó, o cara é bom, velho. Jiu-jitsu é maravilhoso, velho. Ser É. professor de jiu-jitsu é maravilhoso. Pena que não dá dinheiro esse negócio. Pelo menos pra mim não consegui fazer dar. Muita gente faz dinheiro com jiu-jitsu. Uhum. Eu não consigo fazer dinheiro com jiu-jitsu, não. Eu também nunca precisei, né? Aí talvez seja isso. Mas olha só, quando eu chego aqui com mais PIP, eu tenho mais conforto, né? Total. Uhum. Só que olha como eu estou usando tanto o operado, aí o Mark Douglas, ele não consegue entender que existe um gabarito, porque ele não consegue ter essa precisão. Quando eles vão tentar fazer um gabarito, eles olham o gráfico e falam assim, ah, aqui era para comprar, aqui era para vender. Mas qual é o sistema de tese lógica para você comprar e vender? Ele não consegue te explicar de uma forma lógica ao ponto de comunicar de forma objetiva, de falar assim, aqui realmente era uma compra que dá para ser replicada e aqui não era, entendeu? A E questão é aí que ele não eles usam consegue. indicadores, né? Eles ficam presos em Isso, indicadores, cara. Isso é uma, isso, uma isso, cegueira, né? Essa que é a questão. isso. E aí, cara, aí eles não conseguem ter essa precisão e eles não conseguem comunicar entre eles mesmos para descobrir o que deveria ser feito. Então, toda vez que eles ganham dinheiro, eles não sabem se está certo ou se está errado no padrão. E quando eles perdem dinheiro, eles não sabem se o padrão É. falhou ou se ganhou dinheiro, ou se ele errou no padrão, porque tem duas formas. O padrão pode estar certo e você falhou o Uhum. padrão pode estar errado e o padrão que falhou. Enfim. Sim. Mas
E aí eles não vão para um gabarito, porque eles não existe um gabarito para eles. Uhum. E aí eles não conseguem bater o operado com o gabarito. E quando você chega nessa situação onde o gabarito te deu a localização, porque você sabe que aqui teve uma onda A, vamos supor que você chegou para operar aqui, ó, nesse ponto aqui. Uhum. Você viu aqui pelo gabarito que isso, você olhou, você chegou para operar, ou seja, você está no presente, você está querendo saber o futuro, se é para comprar, vender ou ficar de lado, se o preço vai Uhum. cair em probabilidade e possibilidade, ficar de lado ou, ou subir. Eu quero saber se é para comprar, vender ou ficar de fora. Uhum. Eu preciso olhar o passado. Eu olho o passado, vejo a tendência, está numa exaustão de tendência, está numa zona de venda, estou olhando para cima para vender, blá 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 blá. Teoria das pernas, das ondas, da tendência, a quinta de quinta, as pernas curtas da falha, da caminhada da falha, tudo isso está ali. Eu olhei e me encontrei. Me encontrei também no começo da onda A, no Uhum. Azinho do Azão, no Czinho do Azão, e consegui chegar na expansão da onda A e vi que o mercado ele está se comportando de uma forma graficamente técnica e plástica. Uhum. Ou seja, ele tende a se comportar naquele padrão nos próximos momentos. Uhum. Então, eu Legal. estou olhando o passado e os trades passados estão influenciando meus trades futuros, tá compreendendo? Sim, Porque sim. ele está dentro do padrão, ele vai se comportar. Mesma coisa assim, ó, o que eu tento ensinar para vocês? Pô, um swing e uma retração onda par com dois candles. Aí uma retração onda par com dois candles. Cara, quando eu chego aqui no final, eu posso sim expandir isso aqui, para eu É o saber se eu estou padrão. na exaustão, porque houve um padrão de Uhum. retração onda par de dois candles. Então, Uhum. sim, o mercado está se comportando assim. Às vezes é um pivô Michu, isso aqui é um A fractal, né, que está fazendo, e aí eu sei que aqui é uma exaustão de A e aqui é se eu encontrei o A, o início e o final do A, eu consigo encontrar o início do B, consigo expandir o B, aí eu tenho também a retração do A e é mais fácil encontrar o C, compreende? Sim, sim. Então, se ele está se comportando assim, eu consigo ver qual é o pivô dentro dos pivôs, se é Uhum. complexo, se ele é simples, quais Uhum. ondas são, Extremo, né? Uhum. os extremos. E aí, cara, imagina que eu tô aqui, ó. Eu vi isso aqui no final, aí eu vi isso aqui e eu entrei aqui, ó, eu tô aqui querendo vender. Então, eu olhei para o passado. Esses Sim. trades, essas possibilidades de trade de onda A, seja Azinho de Azão, Czinho de Azão, Azinho de Bezão ou Czinho de Bezão, estão me dando essa possibilidade de uma simetria vendedora aqui, ó, Uhum. do quê? De um pivogênito. Uhum. Então, Legal. eu olhar e ver esse gabarito, eu não operei, eu cheguei aqui. Isso aqui deu na madrugada, eu não operei, eu cheguei aqui. Eu olho o gabarito e eu ajusto o meu operacional. Eu Uhum. pego o timing do mercado, eu começo a andar coerente com ele, é como se fosse uma dança. Eu danço com ele, entendeu? E Flow, né? ajuda. Tal. Então, Uhum. então o Mark Douglas estava errado nisso. Uhum. E quando eu pego essa operação aqui e essa outra, eu tô mais ainda emocionalmente no time do mercado, porque, cara, se eu controlar minha ganância e eu me manter no gabarito e não entrar na vaidade de achar que eu mando o mercado, Uhum. é muito mais fácil. Isso aqui vai influenciar sim esse próximo trade, Sim. tá ligado? Salta os olhos, né? Começa Você tá no timing, você, você, conectado. você Uhum. aproveita o mercado. E tem hora que você descompassa com o mercado. Eu também. Tem hora que eu tomo uns stops ali e falo, ó, não consegui ver o que eu fiz de errado. O que eu faço? Eu paro de operar ali, ó. Só Uhum. que o Mark Douglas ele diz o seguinte: se como não há correlação alguma do trade passado para o trade futuro, ele diz que você não tem que parar de operar, você tem que continuar operando, entendeu? Na estatística, porque ele precisa de uma amostragem muito grande, porque a grande forma de fazer dinheiro que ele apregoa é gerenciamento de risco, Ele faz sacou? analogia com cassino também, né? Por isso que ele fala Isso, que a probabilidade, né? A estatística será favorável, né? Essa que é a questão. isso, ele faz essa analogia, por quê? É. Porque ele não consegue ver as estruturas do mercado, Uhum. sabe? E aí ele pega e ele fala isso, daí tu tem que continuar operando. Eu já ensino para vocês o oposto, o que meu professor ensinava. Rafael, tu tomou dois stops, meu amigo, tu tá descompassado, é o pé trocado. Uhum. Tu tá dançando errado. Dança na próxima música. Essa música aí tu não sabe dançar. Esse contexto tu não sabe, tu se Uhum. perdeu. O que que você tem que fazer? Deixa pra lá, deixa mudar o contexto, pega outro ativo, entendeu? Não é isso que eu Perfeito. falo pra vocês? Sim, sim. Caso, se Uhum. tu tomar dois stops, tá muito errado. Para, porque, cara, nessa ânsia de querer recuperar, tu vai tomar três, quatro, cinco, ou não vai usar o stop loss mais, porque vai querer evitar o stop.
e vai tomar trolha. Vai quebrar. Então, há um erro de contexto ali, claro, sacou? Simplesmente para, Sim. sabe? Uhum. Para e opera amanhã. E amanhã vai estar em outro contexto, sacou? E Perfeito. pronto. Então, olha o que eu falo. Há uma correlação do trade passado que você fez, o operado que você fez. Aí, né? Não é para você parar de operar. Aí o que que vocês fazem às vezes? Vocês param de operar na real, vão para demo. Para com essa porra. Não é para ir para demo, hora real. Só para. Tá vendo? É um vício. O cara tá viciado. Ele não quer fumar o cigarro, aí vai fumar um negócio de nicotina. Vai usar nicotina. Uhum. Não. Pega e vai fazer alguma coisa da vida. É. Porque, cara, não é para tomar 2 stops. Uhum. Tomar um, beleza. Tomar uma porrada do mercado, pô, me perdi. Pá, pá. Isso eu tô falando para iniciante que não consegue se recuperar. Na medida que tu vai encontrando conforto, paz, ideais, né? Tempo de reação, de autocrítica. Por que que eu tô trabalhando, batendo na tecla da escola que vocês precisam ser mais autocríticos? Vocês têm que solucionar a parada, velho. Sim, sim. Não dá para vocês trazerem lá, ó, eu errei aqui, tal, 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 alguém me dá a solução desse problema. Cara, o que que você vê agora que o mercado já te respondeu o que que ele quer? Ele já Uhum. te respondeu que você estava errado. Uhum. E agora? Você vai lá e olha, que tinha ali que faltou, que você já conhecia, Sim. sabe? Por que que há essa terceirização da resposta? Porque dói menos. Porque se eu conseguir ver sozinho, quer dizer que eu poderia ter visto sozinho. Uhum. E se alguém precisou me mostrar, eu posso me desculpar e falar assim: nossa, eu preciso que alguém me mostre. Sim. Ainda. Fica demandando Miserável para a homem que escola, sou. fica Hã? demandando isso aí. Uhum. Fica demandando, Sim. exato. Só que Eu a tô ali para responsabilidade é ajudar, cada mas um, né? Uhum. eu tô ali para ajudar, mas é o seguinte, cara. Você realmente não conseguiu ver isso? É, Você é exato. melhor do que isso aí. Foi o que eu falei pro Gus. Cara, não acredito que não conseguiu ver isso aí. Isso aí tu conseguia ver sim. Tu mesmo. O do Gus foi engraçado porque ele falou, e aí depois, no meio da fala dele, ele respondeu as paradas que ele tava em dúvida, ele mesmo respondeu que Ele já tava sabia, errado, né? tá ligado? Uhum. E ele mesmo começou a responder o que que ele fez de errado, sacou? Sim, sim. Tá vendo como é um sabotador? É. Mas é legal essa exposição também, né? Não, é legal, É, só que assim, ó, tem que ter quando cuidado, né? Uhum. isso, eu não tô querendo que evitar que haja essa exposição, só que a Sim, exposição por si só, ela não gera informação, inteligência. O sim, que sim. que o que que precisa ser construído? O cara tem que aprender a expor, beleza, ele tem que aprender a expor, ele não tá vendo, não tem problema, mas ele tem que aprender a ele mesmo solucionar, porque senão ele nunca vai ser um trader bom. Uhum. Ele É, mesmo, entendeu? E é um passo a mais da exposição, que esse passo só vem com a exposição. E aí, quando eu vou lá e bato nessa tecla lá na escola, lá no Felipe Gus, ele, ele, ele vai começar a fazer essa autocrítica de autoexposição. Ele tem que continuar, deixar a vaidade de lado, ele vai escutar esse áudio, deixar a vaidade de lado e continuar expondo. uhum. Só que ele mesmo vai fazer a autocrítica da própria exposição. De tal maneira que em algum momento ele vai compartilhar algo e vai falar: olha o que eu fiz. E eu vacilei porque eu não vi isso. Uhum. Ele mesmo vai dar a solução, entendeu? Sim, sim. Não buscar a resposta, mas já trazer a resposta, né? E isso é um outro nível, já trazer a É, resposta. E aí vai isso. validar se essa resposta está certa. Com, Uhum. a, com a, o conglomerado de traders que a gente tem ali, com a nossa comunidade de traders. Perfeito. Aí ajuda os outros e pronto. Isso. Uhum. É um passo a mais. Há o Uhum. cara que se esconde, há o cara que posta lá para tentar. Sabe, ainda tem, eu acho que você percebe ali quando pelas escritas que há uma resistência racional quando o cara está apegado ao trade dele aceitar que ele estava errado ali, entendeu? Uhum. Uhum. Mesmo mostrando graficamente. Daí quando vai na escola e todo mundo discorda dele, daí ele vai e aceita, ele fica calado, entendeu? A Há verdade essa dói, né? Mas tem que resistência. aceitar e tem Mas que tu percebe que no evoluir. começo há essa resistência, Sim. né? Até quando eu mostrei ali um stop que eu tomei, e aí teve o Felipe Farias que começou a tentar solucionar ali como não tomar aquele stop. Eu solucionei, tá? Uhum. De um padrão que eu tenho que averiguar, cara. Eu acho que é um padrão que eu queria saber ele saltou aos olhos. É um padrão muito legal, cara. Depois eu te mostro, ele não tem nome ainda, mostrei pro Getúlio. É Uhum. aproximação de triplo X em micro tendências de congestionamento, de congibox, sabe? Eu, Uhum. eu, eu, eu acredito que solucionei ali
uma forma de, naquele contexto, não tomar mais esse stop. Agora eu só preciso de nomear para todas as vezes que se repetir eu conseguir dar nome aos bois e entender onde eu tô, sabe? Perfeito. Mas isso aí eu preciso de mais estudo. Uhum. E aí o Felipe Gusso, ele estava tentando me solucionar do stop lá, e ele estava desconectando, as respostas dele estavam se desconectando da É o realidade. Farias, né? É o Farias. O Farias, desculpa. Uhum. Estava se desconectando da realidade porque ele estava forçando ali. Ele Sim, dava sim. uma solução, eu falava, ele falava, pô, mudança de mindset. Eu falava, mas não tem mudança de mindset. Mínima close. Isso, mínima close semanal, não tem, tá tudo pavilado, não tem, tá tudo na zona aí, não tem. Aí ele é mesmo e tal, sabe? Tu vê que ele que também não é o caso de ir para esse lado aí, de se desconectar e se mentir para você mesmo. Não é esse o caso, tá vendo? Ali foi um exemplo bem claro. Uhum. E aquele exemplo foi um exemplo bom ali do porquê que o gabarito ele serve para te conectar novamente. Cara, e aí, nessa estrutura aqui da venda, que o Mark Douglas ele não vai concordar que o próximo, o trade anterior ele importa para o próximo trade, sabe? Porque a orientação de Victor Flagenheit é um trade nunca termina, ele determina o próximo trade. E aí o Mark Totalmente Douglas ele diferente, quer né? que não, é totalmente diferente. Ele quer que não tenha correlação, ele quer que você pense nos 100 próximos trades. E ele tá certo nisso aí, a gente tem que aprender com ele, reter o que é bom. A gente não Uhum. tem que pensar no próximo trade, não é o próximo trade. Assim, ó, o que eu ensino para vocês, que ele ensina lá também, mas eu ensino de uma forma um pouco diferente, que é assim, ó. Não é responsabilidade sua que o trade dê certo. A sua responsabilidade é entrar no sinal certo. Uhum. O trade dar certo é responsabilidade do padrão. Sim. Isso tira a carga emocional do trader, entendeu? Eu não opero na dúvida. Como que é isso? Quer dizer que eu tenho certeza? Não. Se eu estou na dúvida que isso é um pivogênio, se eu estou na dúvida que isso é uma figura de reversão de desenho, se eu estou na dúvida que isso é um topo ou fundo, se eu estou na dúvida se a SLT está correta, eu não Uhum. opero. Sim. Eu aprendo daí, Uhum. Técnica. técnica. Mas se eu tenho certeza, qual certeza? Eu tenho certeza que dentro das regras isso aqui é uma figura de desenho, tá entendendo? Uhum. Com PSD zero, percepção subjetiva de dificuldade zero, tá fácil. Sim. Eu deixei isso fácil, eu tenho certeza que tá certo o padrão, eu entrei. Eu não posso ter certeza que vai dar dinheiro ou vai dar stop. Isso eu não posso ter certeza. Tá vendo? Não é a certeza se vai dar dinheiro, é a certeza se o padrão tá certo. Uhum. Compreende? É um fractal diferente. Eu tenho certeza que o padrão tá certo. Uhum. Agora, se vai dar dinheiro ou não, não é responsabilidade minha. Sim. É responsabilidade do mercado e da estatística. Então, eu preciso o quê? De uma amostragem grande. Quanto maior a amostragem, melhor, porque o padrão pode falhar em alguns momentos. Se tu usar um padrão isolado, ele vai falhar em alguns momentos. Mas não é, é igual quando ensina a operar pivolinha. Cara, deu sinal, tu entra. Uhum. Aí qual é o problema da galera que opera o pivolinha só? Quer ter a certeza de que vai dar lucro. Aí nesse ponto aí o trading in the zone ajudaria muito, porque assim, ó, Eu não é ia esse falar. trade, não é Daí esse faz trade, sentido, né? O livro dele. não é Pivolinho. esse isso, não é esse trade que vai te dar lucro. Esse trade aqui pode te dar prejuízo, mas dentro dos próximos 100 trades vai A te dar lucro. estatística é favorável, A né? Uhum. estatística é favorável. Então tu vai entrar no sinal, Uhum. independente de contexto, que é lá o pivolinha. Entrou no sinal, entrou no sinal, entrou no sinal. Tomou 3, 4 stops sem problema nenhum. Vem um lucro e pum, paga 20 vezes os stops que tu tomava. Pronto, sacou? É que nem a técnica é repassada. Então a pessoa está assim com o PSD zero em relação à técnica, beleza. Ela aprende os sinais. O PSD zero também em relação aos sinais. Ela fica por aí, entendeu? Técnica mais sinais é suficiente, mas não, tem que estar conectado no gráfico, o contexto, né? Isso que leva tempo, isso que precisa de experiência, isso que precisa de. Que a É, escola não é obrigada a te pegar na mão e fazer sim, esse mas a trabalho, técnica né? mais Entendeu? sinal, ela é suficiente se você operar a técnica mais sinal pelas regras. Só que no frigir dos ovos você vai tomar mais stop. Quanto mais Isso, limitada a sua percepção de contexto, mais stop tu vai tomar. isso. E aí o aluno iniciante ele não consegue lidar com stop, porque ele acha que é Uhum. responsabilidade dele dar lucro.
Ele tem que entrar e esse sinal tem que dar lucro. Não, isso é responsabilidade da técnica. E se não deu lucro agora, nesse trade, vai para o próximo, vai para o próximo. É isso que o Mark Douglas está falando. Isso. É isso aí. Ele fica nessa espiral aí, né? Em vez de evoluir, aí ele sair... toma stop e para. Aí ele toma stop e para. Aí ele não vai para o próximo. E o próximo dava um lucro. É já isso que o Mark cria Douglas outras está falando. coisas, já vai querer fazer Isso. protocolo e daí Aí não está muda de funcionando. técnica. Exato. Muda. É loucura daí. Esse é o ponto que o Mark Douglas está falando. Por uma limitação de ferramenta, de contexto, de entender a precisão do mercado, que o iniciante está ali. Então, as orientações do Mark Douglas, elas aqui dentro da nossa escola, elas funcionam muito bem para o iniciante, só que elas vão perdendo efeito quando tu vai ganhando precisão. Isso. O negócio é sair desse range, né? Romper essa resistência. Porque no começo, se você usar a orientação dele assim, ó, tomou esse stop, né? Você tem certeza que esse pivolinha estava certo? Tem. Entrou, tomou stop, beleza. Entra no próximo. Aí tomou stop, tem certeza que estava certo? Tem. Não operou na dúvida. Estou na dúvida se é, não é. Não, é assim mesmo. Entrou, pronto. Vai no próximo. Aí no próximo dá lucro, entendeu? Só que o cara para no próximo. Ele para e não vai. Sabe muda por quê? De ativo e tal, né? Isso, muda de ativo. Aí é um outro contexto e tal. Por que que ele para? Porque ele está demandando que todos os trades deem lucro. Quanto menor a tua percepção de mercado, maior a tua margem de stop, né? E vem o controle gráfico, né, que a gente falou lá no início. Isso. Né? Isso, mas quanto menor a tua capacidade técnica, maior a tua margem de stop, é óbvio. Tu vai tá operando mais por regra e menos por princípio. Isso, perfeito. Né? Então, daí ele tá certo, daí tu não pode parar, tu tem que entrar e virar mão, virar mão, virar mão, virar mão e pronto, tá certo. Só que a partir do momento que você amplia a tua capacidade técnica, você se encontra e vê que isso é um azinho um Czinho do azão, e você vem aqui, ó, e pô, vendeu aqui, e aí vem aqui e compra, sabendo que isso é uma onda B. Se quando você compra achando que isso é uma onda B e ele se comporta como uma onda B, é muito fácil você fazer igual o Gusto, chegar com 50 pips, sair dessa compra e meter uma venda aqui, e aí ele continua subindo e tu perde o dinheiro que tu fez, entendeu? Por que o Gusto, ele vendeu aqui? Pelo mesmo motivo que ele comprou aqui. E aí ele vai ficar de cara, porque eu tô lendo que ele não informou, tá ligado? Sim. Ele vendeu aqui pelo mesmo motivo que ele comprou aqui. Ele não vendeu aqui porque ele ainda não é o tipo de trade que vende formação de pivogênito. Não tem o Las Vegas? O Las Vegas vai subir, né? Em M15. Aí o contexto do Las Vegas de venda é aqui. Quando você fica expert no contexto Las Vegas, você começa a operar a formação do contexto Las Vegas, ou seja, a probabilidade de formar um Las Vegas deu sinal, eu comprei. Aí eu compro esperando a formação e vendo, não é? Operar a formação do contexto. Também, quando tu fica especialista em pivogênito, tu começa a operar a formação do sinal do pivogênito. Então você vende aqui num desenho sabendo que pode formar um pivogênito, você sai no final na exaustão dessa onda A, você compra uma onda B e vende a onda C, que é o pivogênito. Quando o cara ainda não tem tanta expertise no pivogênito, ele vende só na onda C do pivogênito, e não na formação do pivogênito. É uma engenharia reversa. Eu estou vendo como que tem que formar um pivogênito. Puxa, e o mercado está me dando sinais de que vai formar dentro dos seus fractais e técnica, né? Eu estou surfando a formação do pivogênito. Quando tu é mais iniciante, você pega só o pivogênito. Estou surfando a formação do Las Vegas. Quando é mais iniciante, pega só o Las Vegas. Cara, aí olha só, essa venda que o Gusso fez aqui, que teve mudança de mindset, que foi errado, ele necessariamente, cara, eu boto minha mão no fogo, é o mesmo motivo pelo qual ele fez a compra. E ele comprou onda B de pivogênito. Só que pasma. Aqui eu tenho uma retração que não adentra 62. Imagina. O pivogênito não pode retrair 62 do próprio dia. Isso é uma regra, porque está protegendo contra um princípio. Então não poderia o nosso pivogênito fazer isso aqui, ó. Né? E só que isso é tão básico, e todas as vezes, o maior erro do pivogênito, de operações de pivogênito dos iniciantes, qual é? Onda A que retrai demasiadamente movimentos contrários, né? Que essas ondas, porque como o pivogênito é um sinal de reversão, ele retrai demais naquela reversão passada, naquela tendência passada. Esse é
de longe o maior erro do pivogênito, correto? Correto. Se for assim, ó, erros frequentes, é esse aí. O cara, o que ocasiona isso? Ele dá um hiperfoco no pivogênito e esquece de ver o passado. Ele está no presente, quer ir para o futuro sem ver o passado. Estou no presente, preciso olhar o passado e aí entender como que eu cheguei no presente para eu determinar probabilidades e possibilidades de futuro. Então aqui, ó, subiu, retraiu em 62, acabou. Não tem pivogênito. O que o Gusso fez? É certeza que ele fez isso. Ele viu isso aqui, ó, a ferramenta que saltou aos olhos dele. Ele viu essa expansão aqui, ó. E ele falou, puta, velho, olha só, cara, como o mercado tá. Ele deu uma venda aqui de desenho, tá? Dá uma venda de desenho. Ele vem aqui e fala, cara, aqui é final de onda A, não peguei essa venda, que ele não falou que tinha pego essa venda, eu acho que não pegou. Se pegou, melhor ainda. Mais caso ainda, mas eu tenho certeza que ele botou no gabarito. Aí ele comprou aqui embaixo. Quando ele comprou, eu tenho certeza que ele comprou pensando ser uma onda B. Isso. Quando ele comprou pensando ser uma onda B, ele pensou em pullback, né, uma retração. Sim. E aí ele comprou pensando numa onda B, ele veio em algum momento, ele tem que sair dessa compra e meter uma venda, porque é um pullback, daí ele vendeu. Mas ele vendeu o quê na cabeça dele? Ele vendeu um pivogênito. Só que daí ele vendeu tomotrolha. Em simetria. Em simetria. Calma. Ele vendeu tomotrolha. O mercado responde para ele aqui nesse Conge Box, dando uma zona de compra, né? Que ele não vai vencer esse suporte, que vai continuar subindo. Ele responde lá no macro. No macro tá ridículo, né? No macro tá ridículo. Tá para subir, tá tudo um monte de suporte. Mas e o mercado sobe e dá o stop dele. Aí ele volta para analisar. E aí ele vê a merda que ele fez. Isso aqui, ó. Ele vê. Não pode. Mas ele só vê isso depois que ele toma o stop. Tá bom, Rafael? Sim. Isso ele não analisou. Isso tudo lá no nosso grupo, tô te dando análise. Ele vê isso só depois. Ele sente vergonha de ter visto só depois e ele fala assim, ó, cara, não vou falar lá no grupo que eu vendi um pivogênito. Eu vou falar que eu vendi um sinal da MEB. em simetria. E vou omitir que é um pivogênito. Por que eu vou omitir a informação que é um pivogênito? Porque eu lembrei, o DI dele, o tempo de reação dele foi fora de timing, né? A resposta emocional, ela chega primeiro do que a racional, então a resposta emocional foi vender um pivogênito aqui, e aí demorou para o racional chegar e ele viu isso. Isso ele viu essa merda, que a onda A não pode retrair 62, porque todas as vezes que alguém erra um pivogênito, a gente escreve isso. Aí ele falou assim, ó, não vende um, porque se ele chegasse lá e falasse vende um pivogênito, a primeira coisa que a galera ia falar é o quê? A onda A não pode retrair 62. Sim. Correto? Sim, sim. Aí ele falou assim, não, mas ainda apegado, a resposta racional demorou para chegar, ainda apegado, falou assim, inventou lá um sinal da MEB. Olha o sinal da MEB que ele inventou. Ele quer dizer que isso aqui ó, é uma MEB de entrada, um movimento de entrada desse swing, cara. Beleza. Eu tenho uma entrada aqui no box de swing, mas, cara, é abortada aqui, ó. Tá vendo? Não tem condição de eu falar que, cara, o movimento é esse aqui, ó, que tá entrando. Consegue ver isso aí? Sim, sim. Atualizou, né? Quando perde essa referência, muda. Então a MEB compradora, não tem MEB aqui. Aí ele me vende bem aqui, ó, sem ajuste nenhum aqui para mim. Enfim, ele vendeu a retração de 62 do sinal, enfim. E aí ele forçou essa venda, ele teve que forçar uma MEB. Teve que forçar, mas na verdade, no fundo, e aí falar pivô de simetria é maravilhoso, né? Um pivô de simetria de baixo, né? E porra, é uma coisa genérica, né? Olhando só aí, né? E esse aqui de simetria de alto, né? Tudo vai ser pivô de simetria daí. E esse pivô acha, de simetria aqui, ó, para cima, tá vendo? Uhum. Aí ele vira, só que o grande gatilho operacional para ele procurar uma venda aqui foi o pivogênito, eu tenho certeza. Depois tu dá o feedback aí, Gus. É isso. Ele vai responder. É isso, é certeza. Eu tenho certeza que ele foi influenciado por essa ferramenta que salta aos olhos, que às vezes atrapalha. Ter essa ferramenta, ela ajuda pra caramba, mas muitas vezes ela atrapalha por quê? Viés, né? O cara olha lá e por que atrapalha essa ferramenta? Eu vou explicar para vocês tentar vencer isso.
ter essa ferramenta no gráfico atrapalha, ela ajuda, lógico, mas ela pode atrapalhar se você não controlar, não entender os gatilhos. O gatilho emocional, ele sempre chega antes do racional. E o que é o DI? DI eu trouxe lá da arte marcial, né? Tempo de reação. Quando eu estou discutindo com alguém e eu falo umas merda ou não respondo a resposta racional que eu queria ter respondido, vou para casa e depois eu penso o que eu deveria ter respondido, né? Vem um monte de respostas. Esse tempo aí discuti aqui com os vizinhos aqui, com o vizinho de cima aí, né? E aí eu respondi um monte de coisa muito racional, só que, cara, tem um pontinho que me incomoda. Eu queria voltar no tempo para falar. Além do que eu falei, eu queria falar aquele outro argumento que era assim, ó, matador, sacou? Uhum. Só que ele só veio depois, porque a emoção veio primeiro, eu realmente fiquei emocionado, e aí depois vem a razão. Por isso que a gente tem que dar um tempo. A gente tem que primeiro ter o DI, treinar o DI para o racional chegar mais rápido, e a gente tem que ter um controle emocional até que o racional chegue, entendeu? São dois trabalhos. Primeiro, controlar o emocional e treinar que a razão chegue rápido. Para eu tomar o controle da situação. Diminuir o tempo, né, de resposta. Quando o cara. Aí, o que isso tem a ver com gráfico, professor? Tem a ver isso aqui, ó. Quando o cara senta para operar e vê isso aqui, ó. Ele esquece de ver isso aqui, ó. Ele vê isso aqui, ó. Onda A, topo e onda B. Vou vender esse pivogênito. Ele dá um hiper zoom aqui. Ele foca aqui, esse hiperfoco, ele vê salta aos olhos, emocionalmente falando, é o que ele quer, sentar na frente do gráfico e operar, meter o clique e ir embora viver a vida, que foi o que ele fez, ou tu acha que o Gus ficou aqui comendo Kendo? Talvez ele tenha ficado comendo, ele tenha comido alguma coisa, mas que Kendo não foi. Ele foi comer outra coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, botou 13, o 14, stop lá em 15. cima e foi dormir. Botou o stop lá e eu acho que não foi dormir, não. Foi fazer outra coisa. E aí, meu amigo, cara, O stop deu só de madrugada, né? Então teve muita coisa que ele fez aí. vou ganhar dinheiro comendo. Vou ganhar dinheiro comendo. É o sonho, né, de todo jovem. Meu Deus, vou ganhar dinheiro comendo. E aí, cara, botou o stop lá, ó, nem acompanhou, né, cara? Sim. Foi fazer outra coisa. Então, o que aconteceu? Clique me Ele voe, né? Como diz a Simone. emocionalmente e clique me voe. E aí, emocionalmente, ele viu o padrão, saltou aos olhos e falou: porra, tá aí, vou clicar. Esqueceu de ver essa parte da retração aqui que não poderia, que é primordial. Então, a razão chegou só depois. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entender que todas as vezes que você chegar no gráfico, lembra da estatística. Eu sou parte da estatística e eu só consigo sair dela quando eu entendo que eu sou parte dela. Então, assim, ó, é para todo mundo, é para mim, é para vocês. A emoção vai chegar primeiro. Se a emoção vai chegar primeiro, eu preciso, antes de clicar, eu preciso dar tempo para primeiro controlar a emoção. Eu não vou sair clicando em qualquer coisa e deixar a razão chegar. Uma das formas de controlar isso, que eu ensino de forma prática para vocês, que vai cair as fichas aí, é fazer gabarito do placar. Quando você senta para operar e você gasta um tempinho, não é gastar 3, 4 horas, tem que treinar para ser ágil. Você faz o gabarito do ativo que você quer operar, mas faz o gabarito do placar também, dá tempo para a razão chegar, entendeu? Sim, você vai passando os tempos gráficos maiores, isso que ensina Quando você também, passa né? do tempo gráfico maior para o menor, dá tempo. Quando o cara vai direto no M1, meu Virar amigo, emoção. a emoção clica para você. Só que quando você vai no tempo gráfico maior pro menor, quando eu falo para vocês, clica ali no H4, dá uma olhada no M30, no M5, só para você ver. Por quê? Tá dando tempo para a razão chegar. Perfeito. Entendeu? E aí, quando você vai para outro ativo, dá tempo para a razão chegar. É isso, assim que é controle emocional na prática. É entender que o emocional vai ser primeiro, eu preciso ter controle dele, para ele não agir de forma emocional, mas eu preciso também treinar o tempo de reação da minha razão. A minha razão tem que superar, tem que chegar lá e falar: é isso mesmo, pode ir, mete pau. Ou não, não é isso, não é o melhor caminho. Porque às vezes o emocional estava certo. O mais correto era meter uma porrada no cara que está te incomodando mesmo. Às vezes é. Não. Só que você não pode fazer isso por emoção. Você tem que chegar lá, ó, pô, tem que ser na razão. Essa é Essa a que está razão sendo a mesmo. minha Não. virada de chave, entendeu? Porque isso eu estou fazendo na Libra, é isso que é questão aí de trazer o racional e tal. E só falta agora agregar outros ativos dentro do placar.
e Isso, o DI, isso, né? só isso. E olha que legal, a mesma coisa que você vai ter, a mesma coisa que você faz na Libra é o que tu vai fazer nos outros ativos do placar. Só ajustar Só o que assim, DI, ó, né? É mais ágil, sem perder qualidade, sem perder a extração de isso, inteligência gráfica, né? exatamente. Agora, o legal é que o placar ele tem, né? Aqui o placar ele é euro dólar, colocar o dólar nisso, ó, libra dólar, franco suíço, dólar franco suíço, né? E dólar ien, JPY. E o dólar em si, o pool de moedas. O placar, você faz isso na Libra. O que você faz na Libra? Como é Libra dólar, se subir, a Libra está valorizando. Uhum. E se cair, o dólar está. A Libra está. Se subir, a Libra está valorizando, o dólar desvalorizando. Se cair, o dólar está valorizando. Então eu vou ter. Qual é a extração que eu tenho nessa aqui? O dólar, de acordo com a Libra está me contando que o dólar está valorizando ou desvalorizando. O euro está me contando que o dólar está valorizando ou desvalorizando. O franco está me contando que o dólar está valorizando ou desvalorizando. O ien está me contando que o dólar está valorizando ou desvalorizando. E o Coringa, que é o índice dólar, está me contando que o dólar está valorizando ou desvalorizando, dentro daquela janela temporal. Se todos estão se a informação de todos falar que o dólar está valorizando, o placar 4-0. Sim. Todos estão falando que o dólar está valorizando. Dentro, lógico, tem que entender a dinâmica. Euro-dólar, se o gráfico subir, o dólar desvalorizou. Se o gráfico cair, o dólar valorizou. Já no dólar franco, se o gráfico subir, o dólar valorizou. No dólar JPY, se o gráfico subir, o dólar valorizou. No GBP-USD, se o gráfico subir, o dólar desvalorizou. Porque o ativo vem primeiro. Isso aí é uma dificuldade que o pessoal tem de entender. Mas a informação é a mesma. Sim. Todos estão me dando a informação. O dólar vai subir ou vai cair? E quem está me dando essa informação é no efeito Lindt. São ativos que existem há muitos anos e são importantes e englobam todo mundo, do Oriente ao Ocidente. Eu não vou pegar o dólar real para decidir se o dólar está valorizando lá na Inglaterra. Que porra é essa? Pegar uma moeda exótica para decidir se o dólar, se o euro vai valorizar ou não. O real está apanhando do dólar aqui, quer dizer então que o euro vai apanhar do dólar lá. Não, o real apanha toda vez, toda hora, de muita gente. Pega Então os não dá. bolívares na Venezuela, então, né? Não dá para pegar os bolívares para decidir se a libra está fraca, entendeu? Então, eu vou ter essa informação, a informação de que se o dólar vai valorizar ou não. E aí, a minha tomada de decisão, todos os ativos, todos os meus conselheiros estão falando que o dólar vai valorizar. E na Libra, está me dando uma venda. O dólar vai valorizar e a Libra está me dando uma venda. É a favor de tudo. Todos os ativos estão falando que o dólar vai valorizar. E no USDJPY está me dando uma compra, ou seja, está coerente. Tá vendo? Uhum. Essa construção que eu tenho que fazer aí para. E aí, olha que fácil que é pensar dessa forma. Aí a segunda coisa. Aí olha que fácil. Como é que você vai tirar essa extração dessa informação e transformar isso em inteligência? Dessa forma que eu falei. Você saber se o dólar vai subir ou cair e agir em prol dessa informação. Aí tu vai entender que nem sempre eles vão ser unânime. Às Essa vezes, distinção aí ó, que ainda é 4 difícil a para mim, né? 0, e aí eles vão Alinhado, brigar. desalinhado, né? Uhum. 4-0 é os quatro falando que o dólar está subindo ou o dólar está caindo. 3-1 é quando um fala, não, peraí, só que esse 1 pode ser um ativo que ele está num pullback, e aí ele está virando. Imagina que está todos falando que o dólar vai cair, que o dólar vai subir, só o ien falando que o dólar vai cair. Só que o ien está numa exaustão e ele está formando um sinal para ele falar que o dólar vai subir também. Do 3-1 ele vai virar o 4-0. Então, tu operar aqui é uma virada de 3-1 para 4-0, é uma fantástica operação. Em todos os outros dá sinal de continuidade. No JPY que estava desalinhado, ele dá sinal de reversão. Tá entendendo? Fácil Sim, pra tô caramba. entendendo. E o 2-2, Uhum. aí não tem como. Cada um tá Da dizendo que vai própria para um acabou. lado. Daí tu opera Uhum. ele com vida própria. Se Show de quiser bola. operar, se não quiser operar, não opera. Uhum. Vai para o shopping. Mas o 2-2 não vai ficar 2-2 para sempre.
Aham. O 2-2, uma hora ele vai virar para 3-1 e uma hora ele vai virar para 4-0. E pode virar de uma vez só. Difícil ser no Observa o mesmo minuto. X9 também, né? Observa o X9 lá Aí e tem tal. o X9 também, o 2-2. Porra, eu vou escolher o 2-2, mas o X9, que é o SDX, ele tá falando que o Ien tá certo. Eu vou lá no Ien, Uhum. sacou? É, isso aí é. Eu vou construir Mas agora. Uhum. essa virada ali de 2-2 para 3-1 para 4-0, enfim. Mas olha que sacada, você já faz o gabarito na Libra. O mesmo trabalho que você já faz na Libra é o mesmo trabalho que você vai fazer no Euro. Cara, não é aprender uma forma diferente de operar. E aí o método Atos está além da concorrência também, porque só aqui no método Atos, bom, não é só aqui, mas no método Atos, e é raro encontrar isso, nós operamos a mesma forma todos os ativos, mesma forma. Uhum. Mesmo sinal, mesmas ferramentas. Não tem esse papinho, blá, 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 de falar assim, ó. Ah, agora eu vou te dar um curso para você aprender a operar euro. Uhum. Agora, esse tipo de trade, às vezes, cara, eu vi uma corretora grande aqui fomentando um professor para falar isso, que o índice é uma forma diferente de operar, que tem técnicas diferentes que vão funcionar lá. Balela. Uhum. É a mesma forma, Rafael. Sim, É a sim. mesma forma. Então, cara, se é a mesma forma, você já sabe fazer. É isso Agora que é o você só top da precisa o quê? técnica. Uhum. Arrumar conforto operacional e É. disciplina, cara. Tudo Você AI, já né? sabe fazer. Uhum. Porque Tempo de tu não reação. precisa, bicho, tu não precisa. Primeiro é atalho de teclado e dar um jeito de ser mais rápido, né? No uso da plataforma. Mas isso você já é rápido. O segundo, meu amigo, é parar de perder tempo tentando solucionar a coisa, às vezes, num ativo que tu tá perdido. Vai e faz o placar nos outros que tu vai se encontrar enquanto tá fazendo o placar nos outros. Tu já passou por isso, entendeu? Tá Sim, perdido sim. em um, vai no placar se encontra. Em vez de Uhum. tentar se achar naquele um, fica quebrando a Uhum. cabeça. Uhum. Cara, ó, é a mesma forma de atuação, de aplicação da técnica que você faz para a Libra, você vai fazer para o euro, para o franco, para o ien, para o DXY e para É. qualquer outro ativo. Só que aqui a gente tem um placar de informação onde todos são correlacionados com o dólar. Não adianta tu querer, eu acho besteira tu querer daí operar Audi CAD. Ele não tem correlação, é uma correlação muito fractal com o dólar. Aqui todos estão me dando a informação do dólar, e o dólar é um ponto comum em todos, então eu consigo saber, vai subir, vai cair ou vai ficar de lado de Uhum. acordo com os outros. Eu Perfeito. operar AudiCAD não vai me dar essa informação, daí eu tenho que operar ele com vida própria, e operar ele não vai me dar informação para o outro ativo, entendeu? Por isso Uhum. que não é tão inteligente na minha percepção, né? Uhum. Sim, sim. Mas, Mas mas é dá esse o para operar, caminho. É esse o caminho. Vou só mas dá construir. para operar. Uhum. E lá fora, cara, cada um. Cara, se para operar o placar, imagina, eu tivesse que ter uma forma técnica para operar a Libra, outra forma técnica para operar o euro, eu ia Aí me tá lascado, confundir. né? É. Aí tá lascado, eu ia me confundir, porque, Uhum. isso aqui só funciona no euro, isso aqui só funciona na Libra. Meu, ia ser muito difícil. É. Mas não, cara. No método Atos a gente opera da mesma forma que qualquer ativo. Então, é só você aplicar isso na Libra, aplicar isso no euro, aplicar no franco, aplicar no ien, e aí é um problema de rotina. Não Uhum. é um problema racional. Porque se você consegue aplicar na Libra, por que diabo não consegue aplicar nos outros? Só precisa ajustar a rotina. Correto? Só isso. É só isso. Transformar, deixar mais fácil. É algum erro Eu de tô bem rotina. lento, assim, sabe? Bem lento entre aspas, né? Eu Isso, tô, assim, mas bem lento é problema de pausado. rotina. É. Isso, mas Eu tá fico uma certo de hora fazer na no teu Libra para fazer o ritmo, isso. gabarito, eu fico Isso, analisando e eu sei, tal. mas é que você. Questão do perfeccionismo, sei lá o que que tem, né? Mas é, vamos Mas isso é vencer do tudo. seu N-atipo. O seu Sim. N-atipo, ele vai ter esse problema Filosofando, aí. Ele não pensando, quer ir para a repetindo. prática, ele quer postergar a prática, ele quer ficar na teoria, ele quer curtir a teoria, ele quer sentar É. e quer analisar, ele quer ver. Aham. Sabe, se eu ficar nessa aula aqui, nessa teoria das aulas contigo, e eu não acabar ela agora, a gente consegue ficar até a tarde. Tu vai ficar Sim, comigo até sim. a tarde aqui, Assunto teorizando o tem, né? gráfico. Tu vai ficar, a gente já passou uma hora já, quase, É. 40 minutos. Deu 2 horas já de aula, deu. Isso, se for mais duas, tu vai ficar. Se for mais três, tu vai ficar, porque Com o tipo certeza. 5 posterga a prática, entendeu? É, E isso é isso leva aí. para o teu gabarito. E é Uhum. isso, é por isso que tu não consegue. Então, é a tua dificuldade, cara. Mas é erro de rotina, entendeu? Sim, sim. É isso aí. Erro de Show de bola. rotina. Vamos ajustar isso aí. Beleza? Valeu, Vamos show de nessa bola. aqui. Eu tenho um Uhum. compromisso agora às 10. Show de bola. Eu ia Obrigadão aí por tomar você. café, não, bom que eu emagreço, né, cara? Ia tomar café, só tomei chimarrão, não vai dar tempo para tomar café, só vou botar o tênis e ir pro meu compromisso. Show de bola. Fazendo um Vixe, jejum intermitente aí. pois é. Ajuda na glicose. Ai,
Valeu, Rafa. Obrigadão, professor. Um abraço aí. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.